Oi, gente, muito obrigado pela sua audiência, viu? E agora, nesse momento, eu preciso também agradecer ao nosso patrocinador, o WebMob, Olá Imobiliária de Locação. Imagine ter análise de todas as opções de seguro-fiança em menos de 1 minuto. São 8 opções para análise dos inquilinos, juntamente com o orçamento do seguro-incêndio. Fazemos tudo isso através da nossa plataforma, que é integrada com as seguradoras Porto Seguro, Tóquio Marine, Potencial e Tchu Seguros. Tudo isso já seria ótimo, não é? Mas a gente não para por aí, não. O WebMob é também gestão e atendimento humano. Faça como centenas de imobiliárias. Fale com a gente e agende uma apresentação. O WebMob. Acesse www.webmob.com.br ou então liga para a gente agora, 31 98332 3971. E um bom programa para você. Bom papo! Muito bem, todo mundo tem uma boa história para contar, não é? Esse é o meu objetivo aqui, trazer pessoas que possam contar boas histórias. E a gente aprendendo, a gente ampliando os nossos horizontes. E hoje não é diferente. Tenho o prazer de ter aqui ele que eu tenho uma amizade muito grande, uma admiração muito grande também. Radialista, jornalista, poeta, compositor, uma pessoa que conhece, né, do bem da vida, uma pessoa do bem. Estou falando do meu querido Kiko Ferreira, que está aqui com a gente. Tudo bem, Kiko? Tudo bem, Elis. Obrigado, né, pelo convite, sempre honroso de conversar com você, né? Tamo junto. Você é um desses caras que, você sabe, né, aprendi a respeitar nos meus 50 anos de profissão, porque você sempre traz o inesperado no melhor dos sentidos, né? Você lembra da história da loura? Lembro demais. Nossa! Não, gente, a história é boa, tem que começar contando. Começa com ela. Para contar a história. Isso. Quando a gente montou a TV Horizonte, uma das histórias que a gente tinha era fazer... Foi o início dos anos 2000. 2000, né, que você estava lá. Em 97 eu fui para lá. E a 97, foi no começo, final dos 90 com o início de 2000. De 2000. E naquela época, os programas à noite de debates, de conversa, de atrações, eram 2 louras, não sei se era Jimenez, Luciana Gimenez e Adriano Galisteu. Eram as louras, né? E a gente queria fazer um programa de auditório com atrações musicais, mas que tivesse conteúdo, né? Isso. Aí eu ligo pro Elias e falo assim, Elias, você não quer ser a loura da TV Horizonte? Não? Eu falei, hein? Como é que é essa história? Não, é porque eu não aguento mais loura burra no ar, vem pra cá fazer. A gente fez o Caleidoscópio. Caleidoscópio. Foi muito legal. Foi um prazer, né, aquilo. Eu lembro que eu falei com você assim, eu não tenho namorado famoso não, Kiko. Aí você falou, não, tô brincando com você e tal. E eu me lembro até que você falou assim, eu falei, olha, eu preciso continuar na Rádio Confidência. Você falou, não, eu quero que você continue, porque você já vem da Rádio Confidência brifado para fazer o programa. E eu achei assim, maravilhoso isso assim, sabe, Kiko? Então, eu queria inclusive dizer assim, um dos melhores chefes que eu tive, que me ensinou que a gente pode ser chefe sem ser autoritário, sem precisar de pisar nos outros. E, então, assim, Kiko, muito, muito obrigado, viu, velho? Obrigado a você. Sempre. E eu aprendi essa coisa da chefia, que você tem 2 formas, tem 2 chefes que eu gosto de trabalhar. Aquele que me ensina a trabalhar, aquele que me deixa trabalhar. E cada um de nós, na relação profissional e na pessoal também, a gente tem coisa para ensinar um para o outro, né? Sim. Eu muitas vezes, é muito engraçado, em todas as empresas que eu trabalhei, às vezes as pessoas ficavam assim meio estranhas, porque às vezes atrasava na reunião de diretoria, porque eu estava conversando com a faxineira, estava conversando com o porteiro. Isso é uma das coisas que eu já tinha naturalmente, que aprendi com minha mãe. Agora, o Darcy Ribeiro me ensinou isso. O Darcy, nós tivemos a felicidade, eu fui o primeiro funcionário a ser diretor da Rede Minas, quando foi criada a Rede Minas de televisão, com o Paulo Ribeiro como presidente, né? Essa história é boa, mas não dá para contar toda, não. Mas eu sei que o Darcy, como é tio dele, o Darcy virou um pouco nosso consultor ad hoc. Ótimo. Né? Nossa, que então, chique, hein? Chiquésimo. Não, tive a honra de ir a São Paulo, ao Rio, sentar lá naquelas mesas lá da praia com o Darcy e a equipe toda de educação, mesmo? Com o Paulo Ribeiro. Que legal. Cheguei aí na casa dele de Maricá, né? Fiz aquele pecado, deitei na cama que o Niemeyer fez para ele, para ver como é que era a visão. Então, ele era secretário de Educação nessa época? Depois né? que ele virou. Brizola, né? Mas aí o Darcy estava sempre com a gente e ele me ensinou uma série de coisas que não dá tempo, nesse programa não dá para contar o que eu aprendi com o Darcy, graças a Deus. Mas uma das coisas que ele falava era isso, primeiro lugar que você for, você tem que ficar amigo das secretárias, dos porteiros, dos faxineiros, porque a secretária,
na hora que você tiver um encontro com um cara que você tem que dar, ou uma mulher, né? Que você tem que dar uma cartada decisiva, ela vai te ligar e falar assim, não vem hoje não, que o homem está nervoso. Ou deixa depois que agora chegou aqui. Ó, entrou a tia dele aqui, não sei o quê. Então, assim, é fundamental você respeitar todos os profissionais, né? E dar a eles o valor que eles merecem, até mais, né, se possível. Então, eu aprendi isso, eu nunca tive essa coisa de eu sou o chefe, eu sou o presidente, eu sou nada. Eu sou um como outro qualquer. Tanto que quando eu sempre fui diretor, sempre não, né? Nos meus 50 anos de profissão, pelo menos uns 25, assim, como diretor, presidente, mas sempre participei dos programas. Sim. Quando eu topei, um tempo atrás, sair de um lugar de direção para voltar a ser funcionário, com o Flávio Henrique, né, na Rádio Confidência. Na Rádio Confidência. Eu era diretor de produção musical da Filarmônica, melhor emprego da minha vida, equipe maravilhosa, músicos excelentes e tal, mas eu estava exausto. E eu tinha conseguido uma aposentadoriazinha pequena. Me lembro. E todo dia o Flávio me ligava, porque o Flávio nunca tinha feito rádio, então ele me respeitava, e a gente conversava livremente sobre tudo, né? E aí um dia ele falou assim, ó, bicho, não sei o que, tal, tá bom, você tá me ajudando, quem sabe um dia você volta pra rádio. Eu falei, ó, bicho, a hora que eu aposentei, eu falei, Flávio, agora eu quero ser garoto de programa. Eu quero fazer programa, bicho, eu gosto de botar a mão na massa, de entrevistar, isso que você faz muito bem. Exatamente. É de entrevistar, de fazer roteiro, né? Isso. Essa coisa de chefe, de burocracia, ainda mais órgão público. Mas às vezes a gente tem que... Não, tem que fazer, você tem que fazer, né? Mas... eu acho importante... A gente está chefe, mas a gente não é chefe. Não é chefe. Você é um radialista. Tem gente que é chefe profissional, tanto que tem uma discussão aí também, que são nos governos, né? Tem uma classe que foi criada de burocratas chamada EPPGG, Sim. Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Eu já tive muitas discussões, trabalhei com vários EPPG maravilhosos. Agora, como essa casta burocrática consegue criar tantos mecanismos para que só eles saibam fazer. E usa uma linguagem que às vezes que a gente não compreende. Então você não consegue dialogar. Exatamente. Você então, acha que tudo tem que ser daquele jeito. E aí criou-se essa casta, né? Com altos salários e com respeito. Assim, a maioria, felizmente, quase todos os EPPGs que eu trabalhei eram excelentes profissionais, me ajudaram muito, né? Agora, tem alguns que quando querem travar, travam. Né? E aí não funciona a coisa. Eu criei na época da TV Horizonte, quando a gente fez o programa Voz Ativa, eu acordava de madrugada com o ouvido zumbido, preocupado com essa polarização que já estava, né, política, né? E a gente, com o organismo público, a gente tem que mostrar os dois lados, os vários lados, não são os dois, não. E aí eu comecei a acordar de manhã com o ouvido zumbindo e comecei a reler Manuel de Barros, tanto que depois eu lancei um livro chamado Manual de Berros, né? Que é Hilda Hilst, Cora Coralina, Mário Quintana. Comecei a ler esses caras para acalmar e voltar a dormir, né? E aí eu criei para mim mesmo um lema que dizia, democracia no olho dos outros é refresco. Então, quando você fala o que eu acho, quando você é do meu time, da minha visão de mundo, você é um democrata. Se você fala uma coisa diferente do qual eu discordo, você é tudo que você pensar. Pode escolher o palavrão que você quiser. Fascista, nazista, né? Niilista, o que for. Com todas as listas, né? Kiko, vamos fazer o seguinte. Vamos na sua infância. Você nasceu onde? Eu nasci em Belo Horizonte. Meu pai era torneiro mecânico da Metalúrgica Triângulo, né? E a família do meu pai morava ali no Padre Eustáquio e da minha mãe também. Minha mãe é de Abricampo, de Abricampo, morava no Progresso, que é o Padre Eustáquio mais lá para frente, mais perto da feira. Isso. E meu pai perto da igreja ali. E depois a família da minha mãe morou ali para o Padre Eustáquio também. Eles se conheceram, casaram e a gente morou no bairro Glória, morou na Avenida Pedro II e depois foi criado a Uzi Minas, né, em Ipatinga. E meu pai foi para lá em busca de melhores oportunidades de trabalho. Né? Então eu tive essa felicidade. Eu fui para lá com 2 anos, mais um pouco, com 6 anos, e fiquei até os 14. Né? Então eu tive algumas felicidades lá. Primeiro, eu não tinha sotaque, porque lá era gente do Brasil inteiro e gente do Japão também. Né? Então eu tinha, por exemplo, em frente de casa, eu nunca tinha ouvido falar em sushi, em sashimi e não sei o que, peixe cru. Né? Então eu via os japoneses em frente comendo ali. E na esquina tinha uma grega, que era madrinha da minha irmã. Então eu, como menina ainda, ia lá, comia comida grega, depois comia japonês, legal, e vendo kimono. Né? Tinha a mãe desses vizinhos de frente, quando foram
quando ela foi enterrada, foi uma loucura, porque era tradição japonesa, ela foi enterrada com as melhores roupas, com joias e comida. Olha só, Então não era sabia uma disso. coisa da invasão do cemitério para roubar as joias dos japoneses tradicionais, né, que loucura, hein? morriam. Então eu tinha essa felicidade, eu tinha na mesma rua gente de todo o Brasil, né? Então eu não vinha com sotaque. Tanto quando eu voltei para Belo Horizonte com 14 anos para estudar no Colégio Técnico da UFMG, eu descobri que Belo Horizonte tinha um sotaque do interior que a gente não tinha no interior. Uhum. Então era muito engraçado. O dia que eu vi gente de altíssimo nível, dos melhores colégios de Belo Horizonte, falando, ô, fessora, eu falo, fessora, com 15 anos você fala fessora, Fessora. né? Então, assim, comecei a conviver com uma flora e uma fauna maravilhosa, né? Eu tive essa felicidade com 4 o tempo todo, só andava de né? bicicleta, exatamente, Interessante né? isso O na tempo cidade, todo, né? porque a cidade era grande, planejada como Brasília, então eu morava no começo de um bairro chamado Cariru, Conheço. que era a classe média Meu ali, irmão né? morou lá. Média, e depois a classe média foi melhorando de vida. É. E você tinha cada faixa salarial tinha uma parte do bairro. Era Mas dividido, né? As casas. Era o muito grupo interessante, muito escolar, organizado. Almirante Toyoda, era no meio, a gente ia a pé, mas depois passamos para o Colégio São Francisco Xavier, que era no final do bairro. Então, ou você demorava, sei lá, 45 minutos, 1 hora para ir a pé, ou você ia de bicicleta e chegava em 15. Isso. Então, lá em casa, até meu pai comprar o primeiro carro, quando eu tinha, sei lá, 14 anos, 13 anos, e meu pai ia trabalhar de bicicleta. Isso, E muito nós comum. tínhamos uma monareta, né? Uhum. Eu andava de monareta e todos os irmãos andavam de monareta também e tal. Então eu aprendi. Os japoneses andam muito de bicicleta também. Japoneses né? também, né? E uma cidade plana, né? Cidade plana, né? Quer dizer, tinha poucos morros, né? Uhum. Tanto que a gente morava, o quê? Era uns 5 quilômetros do centro, um pouco mais. E a gente chamava o centro da cidade de Ipatinga. A gente não considerava o centro, não falava centro, falava Ipatinga. Ipatinga. E aí tinha uma expressão de família. E eu, desde criança, assim, eu gostava muito de ficar vendo os quadrinhos, e minha tia que morava com a gente, ela ficava lendo para mim e eu olhando aquilo. Sim. Né? Tanto que eu aprendi, entre aspas, assim, a ler em uma semana. O dia que eu entrei no grupo escolar, que a professora foi mostrando como é que era, A, E, O, I, O, U, Isso. B, 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 as sílabas, eu falei, ué, Opa. eu sei. É. Então eu entrei na escola na outra segunda eu já sabia ler. Como é que é a motivação, A motivação, né? porque eu era pelos louco para quadrinhos. ler aquilo ali. Isso. Né? Que Então, legal, assim, né, os cara? quadrinhos foi a minha primeira linguagem. Então, eu já Uhum. comecei com a linguagem audiovisual, né? Porque tinha os desenhos na televisão. E a música, Kiko? Hein? E a Pois música? então, aí eu vou te Tem a contar. ver com a família, seus Não, pais? não. Assim, meu avô tocava bandolim, Tá. tudo bem, meu pai demorou para comprar a nossa primeira radiola, né, e tal. Uhum. Mas a música, eu sempre gostei de rádio. Eu tinha uns vizinhos, tinha 2 vizinhos, um de frente, o seu Nilo, que gosta de passar as férias, e a gente adorava, né, essa história de tangos, boleros, para nós era brega, né? Isso, Só ouvia música exatamente. Coisa de AM, né? A rádio AM. De AM. E eu tinha uns amigos, assim, que moravam no final da rua, assim, na verdade na esquina, e eles adoravam música de rádio. Então eu ia tá. para casa deles FM. conhecer os... na época acho que era AM ainda, era AM, né? Rádio Educadora É, de Coronel isso, Fabriciano. uhum. Então eu ia lá ouvir os singles, né? E aí começaram aquelas revistas de música, né? Começaram a Pop, né? Depois a Bis, né? E eu comecei a comprar e eu realmente aprendi a ler e a escrever com um jornal chamado O Pasquim, né? Porque eu achava muito careta aqueles jornais, porque era rotina todo domingo, a gente ia no mercadinho, no seu Isaac, para comprar o jornal de domingo, uma revista em quadrinhos qualquer, que meu pai, ele chegava da usina, ia almoçar, ele comprava um quadrinho, lia, e dava aquela cochilada na hora do bang bang, tanto que a gíria lá em casa para cochilar depois da almoço é tarde bang bang. Falei, cadê seu pai? Tá na tarde bang bang. Tarde bang Ele bang ficava é lá. ótimo, domingo E eu à ficava lá tarde. lendo os quadrinhos. Os quadrinhos, Então cara. aprendi a ler nos quadrinhos e o primeiro jornal que eu realmente, aí já era mais velho, né? Já era mais uns 10 anos ali, 11, já estava no ginásio, foi o Pasquim. O Pasquim. Porque era uma coisa que tinha altíssimo nível, tanto que assim, eu só consegui ler um artigo do Paulo França entendendo um pouco depois de uns 5, 6 Claro, anos. Porque claro. você não conseguia entender aquilo. Paulo Mas o França, Pasquim tinha Van muito Lessa, desenho, mas né? tinha Ziraldo, muito desenho, tinha, né? né? Tinha muito cartoon. Isso. E eu tive a felicidade ao longo da minha vida de conviver de alguma maneira com algumas pessoas que saíram do Pasquim, né? Então eu tenho um dos meus livros,
A apresentação é do Tarek de Souza, que foi o crítico de música com o qual eu aprendi a escrever sobre música. Era o cara que eu mais respeitava. E fiz um livro, que tem tudo a ver agora com Setembro, com o Nilson. Porque o Nilson era um dos cartunistas do Pasquim. Do Pasquim. E depois nós viemos a trabalhar juntos aqui no Jornal de Domingo, em Belo Horizonte. Que legal. Então o Nilson virou meu amigo e nós lançamos esse livro, sim, em setembro. Isso foi quando? 1990? 94. Isso, exatamente. Eu sou ruim de... Eu estava começando na Rádio Mas aqui, Confidência, ó, 95, apresentação 96. de Túlio Mourão Isso. e de Fernando Brant. Foi a época que eu estava entrando na Rádio Confidência. Né? E atrás, a Rita Spechit, que é uma poeta maravilhosa, hoje mora no Canadá, e o Nani, que é o cartunista, que também apresentou a coisa. Então, eu acho que até hoje, alguém me disse que tem um da Rita Lee com o Angeli, mas até onde eu me lembro, é o único livro de poemas com cartoons que tem na literatura brasileira. Né? Então, o Nilson fez cartoons maravilhosos, né? E eu ia para a casa dele, ali na Serra, e era maravilhoso, porque... ele... Deixa eu mostrar. Vai lá. Ele adorava o Leonard Cohen, que eu também gosto muito, né? E era amigo do Enfio, né? Que eu tive a felicidade de conhecer e tal. Então, através do Pasquim, eu conheci o Nilson, conheci essa turma toda. E anos depois, eu vinha trabalhar na revista do Ziraldo, na Palavra, né? Que até hoje é uma das melhores revistas de cultura, durou 2 anos, porque... Sensacional. A história, por um problema político, não conseguia patrocínio dos órgãos federais, né? Porque o nosso governador, Itamar Franco, era brigado com o presidente, que era o Fernando Henrique. É isso. Então, os órgãos federais, aí o pessoal da publicidade ia a Brasília, por exemplo, nas grandes empresas, para conseguir verba. Aí estava lá a revista na mesa de todos os publicitários. Eu falei, mas não posso investir lá, porque o seu governador está brigado com o governo federal. Então, essas coisas do Brasil. O Kiko, mas aí... uma felicidade, né? Aí você vem para Belo Horizonte estudar no Colégio Técnico da UFMG. Por quê? Veja bem, eu já gostava de música. Ipatinga, naquela época, não tinha música. Tinha, assim, uma boate, chamava Arpege, que a gente ia lá ver as bandinhas de baile tocar. E o clube, o Carilho Tênis Clube, não tinha baile. Então é bom que as bandas de baile eram ecléticas, né? Isso, eu vi um pouco de tudo então ali. Eu via de tudo, conhecia de tudo. Dançava, ficava até 4 da manhã, com 12 anos, 13 anos, já ficava até 4 horas da manhã. Mas eu queria ver show, eu queria ver teatro, eu queria ver filme. Né? Então todo domingo eu ia no cinema, aquela história toda. Sempre gostei de arte, de cultura. E Ipatinga, na época, ainda era muito... Depois passou a ter o Instituto de Cultura. Hoje tem uma cultura mudou bastante. Bacana, mudou bastante o cenário. Mas na época só tinha a Academia Holguim, que era uma academia de dança. Eu esqueci, não sei quem é, o sobrenome era Holguim, da professora. Mas não tinha mais nada. Então eu queria ver as coisas. Eu via Gilberto Gil, não sei o quê, Sudino Caetano Veloso, não sei o quê. Eu quero ver essas coisas. E aí o que aconteceu? Um dia, uns amigos do Colégio São Francisco Xavier me chamaram, falaram, nós vamos a Belo Horizonte fazer uma prova para o Colégio Técnico da UFMG. Como era técnico, meu pai gostava da área técnica, né? E depois eu conto por que eu vim. Aí eles me chamaram para vir aqui. Porque eu viesse. A coisa da amizade, né, Kiko? Toparam, eu chamei os grandes caras, e os meus amigos eram os filhos dos chefes dele, ou dos colegas dele que ele mais respeitava. Eu falei, viemos. Você de confiança, e né? foi muito legal, porque foi uma vitória pessoal muito... Eu não gosto de ficar falando muito, mas foi pessoal muito importante naquela idade, 13 para 14 anos, porque nós viemos, naquela época, o vestibular do Coltec era no Mineirão. Tá? Quando eu fui, era todo mundo de pranchetinha, no Mineirão. Na arquibancada. Foram 1.860 candidatos para 80 vagas. E eu passei em 8º lugar. Eu fui o único dessa grupo, que eram os melhores alunos do colégio. Os seus colegas de Ipatinga não passaram. Aí eu voltei, morei 3 anos com minha avó, né? E aí sim, aí ninguém me aguentou. Porque nesse tempo... Sua avó morava aqui em Belo Horizonte? Aqui, no Padre Eustáquio, meus tios, está ali na rua Riachuelo. Riachuelo com Progresso. E a partir daí, ninguém me segurava, porque era de manhã e tarde na UFMG. Pesado, né? O colégio técnico era pesado, mas assim, você tinha convivência. A turma da minha época, você tinha Titani, você tinha Éder Santos, você tinha o Cláudio Venturini, que namorava uma das minhas colegas, você tinha Natan Kakovics. Então você tinha músicos, poetas, Rita Spechit, né? Então você tinha grandes figuras humanas que, na verdade, a maioria dos nossos colegas assim, de colégio técnico não foram para a técnica. Tanto que metade da minha turma que formou em eletrônica foi para arquitetura. Então eu acho que eu tenho muito mais amigo arquiteto do que
na área de eletrônica. Né, da eletrônica. Mas assim, a convivência com a universidade, que você ter 14 anos e conviver com era lá no campus da Pampulha. No campus da Pampulha. Aquilo era um mundo, era maravilhoso, bicho. E a gente conhecia alguns artistas, eu falo isso muito com nas minhas estagiárias quando eu vejo, porque hoje, isso é outra conversa para a gente ter mais longa, mas sobre o nível, né, do gosto médio do universitário, porque na ditadura, nos anos 70 principalmente, os palcos pelo país em que os músicos diferenciados, melhores, tinham para tocar as universidades, era o circuito universitário. Perfeito. Né? Então foi na UFMG que eu conheci Alceu Valença, foi no DCE da PUC que eu conheci Belchior, Edinardo, Terço, Mutantes. Quer dizer, toda essa música mais diferenciada era na universidade. Era o circuito da música universitária. Tinha o circuito universitário. Isso então, mesmo. quando um cara caía no circuito universitário, estava feito, que eram os shows no Brasil todo. No Brasil todo, exatamente. Verdade. E a gente não tinha, porque hoje nós estamos já na terceira ou quarta geração do pessoal que não quer botar a mão no bolso para pagar, para conhecer o novo. Só quer gastar com um evento que tem bebida, confusão e pessoa conhecida. Pessoa conhecida. Então, a gente ia para os lugares. Eu me lembro de juntar, por exemplo, ia ter um show do... Vou falar de novo do Gil, que acabou me tornando meio amigo. Assim. Tem um Gil em julho. Eu ganhava um salário mínimo de bolsa do governo na época. Eu ia juntando. Sim. Então chegava o Gil, pá, à vista, não tinha conversa. Entendeu? Ia para aquelas mostras de cinema do Patê, ia direto. A Face, né, com o Fernando Pimentel. Isso. Tinha aquelas mostras no DA da Face, no cinema da Face. Então, assim, eu tive a felicidade de conviver com a melhor cultura. E, ao mesmo tempo, aquela época não tinha internet, nada disso. Então, o disco, que era vinil, né, ele demorava, às vezes, 2 a 3 meses para chegar no interior. Porque as gravadoras, ela tinha 2 representantes, um para Belo Horizonte e outro para o interior. Então, eu conheci os caras do clube e os 2 DJs, o Fábio e o Ricardo, foram chamados por um sujeito chamado Jair Paulo Fraga. Isso eu já estava em Belo Horizonte, eu tinha 15 anos, para escrever uma coluna sobre música no jornal que ele estava criando, um jornal que chamou A Transa e depois o Jornal de Patinga. Aí eu fui lá passar uma Semana Santa, uma coisa assim, e eles falaram, você não quer colaborar não, já que você está em Belo Horizonte, onde tem as gravadoras? Você tem acesso a muita informação, então, né? aos 15 anos, Elias, eu passei a ir conhecer todos os caras de gravadora, receber os discos, né? Primeiro eu ouvia só rock and roll, primeiro escrevia só sobre rock and roll, depois comecei a ouvir MPB. Então, era uma época Vamos confessar, você se deu bem aqui. Não, dei um garoto de 16 anos eu ganhava os discos. Isso. Aí, a partir daí, eu comecei nos lançamentos. A partir daí, eu comecei a ganhar ingresso para os shows. E escrevia sobre isso, né? Entrevistava, exatamente, então, formava não opinião. Esqueço até hoje, aí depois, vou pular mais um pouco, a hora que eu formei no colégio técnico, eu tinha essa coisa de... que eu fui fazer o colégio técnico, porque na época, a gravadora que tinha aqui era bemol só, meu grande amigo Dirceu, o finado amigo Dirceu Scheib, mas a gente brincava, tinha o piano da bemol, a bateria da bemol, a gente não tinha um som de alto nível. Tanto que no rádio, naquela época, você tinha que abrir um bloco musical com o disco nacional e depois o internacional, que a diferença de som é muito grande. Vamos lembrar do Rock in Rio, as bandas que vieram só vieram porque trouxeram equipamento deles. Então, na verdade, tem história de contrabando, de coisa, né, de músico mudando caixa para trazer... E aí é legal porque você tem uma noção guitarra, do som diferente, da sua formação técnica. Exatamente. Né? Então, a minha ideia, existia um negócio que eu lia das revistas importadas, no Downbeat, né, da Rolling Stone, que tinha um instituto em Nova York chamado Institute of Audio Research, Instituto de Pesquisa de Áudio. Pesquisa de áudio. Então, meu sonho era, vou formar engenharia eletrônica e vou para Nova York, vou estudar música e vou querer ser um produtor de disco para montar uma gravadora aqui. Caramba, só que aí você com esse negócio nisso? De jornal, depois rádio, depois televisão, né? E acabei aí você ficando. Falou, cara, vou ficar nessa. E eu tinha uma felicidade muito grande de conviver com um sujeito que eu vou louvar até o final da vida, chamado Aaron Dicker, que montou uma loja chamada Gramofone, na Avenida Brasil 1050, em frente ao Colégio Arnaldo. E o Aaron, ele me convidou para ser, por indicação de um grande amigo, colega também, chamado Renato Mintz. E o Renato, numa festa na casa dele, falou, o Aaron está montando uma loja, está procurando alguém para trabalhar. Você. Assim? 3 ou 4 vezes aconteceu. Com o Ziraldo foi a mesma coisa. Eu estava no Cozinha de Minas,
Encontrei a Nelly Rosa com um bando de jornalistas de primeira e o Ziraldo falou, gente, que time é esse, Nelly? Ah, pois é, eu estou procurando alguém para ser um editor da área de música. Você. Mesma coisa no Agenda da Rede Minas. Eu fui na festa do Tutti Maravilha da L, da Murta, lá no aeroporto Carlos Prates. Aí quando conheci a Eliane, que era a coordenadora de produção da Rede Minas, e eu já estava na rádio. E a mesma frase. Ela falou assim, estou montando agenda, estou precisando de um produtor de música. Você. Então isso aconteceu várias vezes na minha vida. Eu tive essa felicidade de estar no lugar certo. Eu falo que eu nunca consegui um emprego mandando currículo. Sempre foi estando com alguém. Com alguém. E aí eu não esqueço, eu entrei na Gramofone com 17 para 18 anos, eu tinha liberdade. E foi bom que o Aron era um profissional já de muitos anos e eu, primeiro emprego. Isso. Mas aí ele começava vendedor comigo. mesmo, no balcão da loja. Eu era gerente da parte de disco popular. Isso. E no clássico era o Leonardo José Magalhães Gomes, um historiador, um pesquisador, um cara excepcional, muito culto e tal. E eu ia com o Aron, a loja não existia ainda, nas gravadoras fazer as primeiras encomendas. Então foi ponto para mim, porque eu com 17 para 18 anos, eu falei, lá vem o Aron, chegava na gravadora, conhecia todo mundo. Ó, São Nelson, ia na CBS, São Nelson, como é que vai? Ô, Julinho, tá bom, não sei o quê. Ia na Odeon, o Vicentinho, que depois trabalhou com a gente no rádio. Isso. O Vicente Lima Júnior era o divulgador e por aí vai. Então foi positivíssimo, porque eu entrei na rádio, na loja, com essa perspectiva, né, de conhecer a música. Então o Aron confiou cegamente em mim para montar. E a gente fez porque não tinha na época, né, Spotify, nada disso. Isso. Então a loja Gramofone, ela tinha um acervo. Então eu comprava, por exemplo, todos os discos dos Beatles, todos os discos do Marillion, todos do Roberto Carlos. Então você ia na loja... Você tinha essa liberdade? Tinha. Olha só. E a gente vendia bem. É. Então começou a virar um ponto de encontro, além do sábado de manhã, que era a turma do clássico, aí tinha políticos, advogados, médicos, os melhores salários de Belo Horizonte, as melhores fortunas, ia lá comprar disco clássico. Tradicional família mineira ali. Os grandes intelectuais, né? Isso. Conheci ali, felizmente conheci psicanalistas, arquitetos, artistas plásticos. E os artistas, porque a gente estava num lugar bem colocado ali, tinha o Transforma no Colégio Arnaldo, tinha a Sinfônica lá no Palácio das Artes, tinha a Fundação de Educação Artística ali na Gonçalves Dias. Muito bom. E tinha o Grupo Corpo, né? Então eu me lembro até essa imagem, eu tive com ele há alguns anos, 6, 7 anos, lembrei disso, do Rodrigo Pederneiras ir lá procurando coisa, eu dava uns 50 dias para ele sentar lá na cabine e ficar ouvindo. Deixa eu aproveitar aqui. Eu me lembro das locadoras que quando a gente tinha um vendedor que conhecia, ele mesmo indicava discos para a gente. Você fazia isso na Gramofone? O tempo inteiro. Que o bom vendedor, ele faz isso. O tempo inteiro. Ele te empurra. A gente era consultor. Né? É igual quando eu vou à livraria, eu não compro nada por internet. Eu gosto de ir na livraria, no Betinho, no Alencar, não sei o quê, do Vicente, lá da leitura do BH Shop. O que tem de novo? Né? Ele já te conhece? Simone, já conhece meu gosto. Nossa, isso aqui é legal, você vai gostar disso. Eu acho que essa relação do vendedor, que também a gente tem como radialista, a gente tem como crítico, né? Como programador. Eu sempre fui um crítico que minha intenção era aproximar o artista do público. Ou seja, tinha uma revista americana que, quando apresentava um artista, assim, para quem gosta de, né, que hoje os algoritmos fazem isso automaticamente. Mas então era isso, assim, eu tentava dizer, bom, eu vi um disco do Marco Ribas, né? Isso. Eu não esqueço quando o vendedor da Polygram chegou lá com o disco do Marco, que era até uma reedição, assim, o Marco nunca vendeu muito naquele começo. Ele chegou para mim e falou assim, vocês que gostam do Milton Nascimento, esse cara parece. Interessante. Eu comecei a ouvir o Marco e depois virou meu cliente também. Então, assim, a gente... Saber conhecer o cliente e saber o que tinha. E às vezes você tinha uma coisa... É claro que a gente vendia a Xuxa, vendia o Saturday Night populares, Fever, né? Vendia o disco de novela, tem claro, garantia, né? Tem garantia. Mas você pegava o cara, tanto que a gente vendia equipamento de som e eu passei a vender equipamento de som também, né? Porque eu era técnico eletrônico. Verdade. Então eu comecei a vender, que aí que vinha o dinheiro mais grosso. E com isso, quando surgiu o Jornal de Shopping, eu fui convidado pelo publicitário Elton Donato, com o Wander Pirora, era meu editor, que era fazer uma coluna sobre som. Porque na época eram sons modulares, né? Não é como hoje, que é uma caixinha vagabunda que você não consegue nem entender o estéreo. Então, a gente tinha todo um sistema na Gramofone
vários tocadiscos, vários amplificadores, várias caixas acústicas. Então eu chegava pro cara lá e falava assim, você gosta de quê? Música clássica? Então eu você vou tem que pegar um ouvir disco assim. aqui. Você gosta de quê? De Mahler? Boa. Punha Mahler pro cara. Olha aqui, ó. Nesse Esse tipo aparelho, de caixa faz assim. Esse Kiko, aqui faz que assim. sensacional Qual que é o isso, hein? tamanho do seu ambiente? A gente instalava pro cara, às vezes ia na casa do cara ver Isso, o ambiente que ele dele. tinha, qual que era o tamanho da caixa, né? Então, assim, tinha um técnico maravilhoso, o Orbeli Queiroga, que era só o Queiroga para os íntimos, que era um cara maravilhoso. Assim. Então você, de certa forma, educava, ensinava as pessoas a Exatamente. ouvirem também. A gente era as diferenças. consultor, sem esse nome. Legal. A gente era vendedor. Mas a gente não era balconista, né? Tá, Apesar do meu entendi. primeiro contrato ser como balconista, mas O balconista mais profundo, né? E depois vai para além do balcão. E essa história de balconista também tem eu vou contar rápido, porque o tempo ruge, né? Mas quando teve uma época que eu saí da Gramofone por um atrito que eu tive com o Aron, porque eu tinha que sair no meio da tarde para levar o Ivan Lins num programa do Tutti Maravilha do Rangel. Sim. E o cara que tinha que chegar antes do almoço não chegou, e eu fiquei bravo, então ele ficou bravo comigo. Tá. Aí 3 meses depois eu pedi demissão. Aí eu fui contratado da Graves e Agudos. Trabalhei no BH Shop. Que era uma e outra na Savassi, loja. uma outra loja. Isso. Uma outra rede de equipamento. Lá não era disco. Perfeito. Era equipamentos. Então, eu não esqueço até hoje, né, o meu chefe, né, tal, quando eu estava no final do ano, né, porque shopping era loucura, né? Tinha hi-fi lá de discos e a gente com equipamento, a gente era muito amigo, né? E eu não esqueço até hoje, a gente tinha o System One, que era o equipamento mais caro. Eu chego na loja, no Natal eu trabalhava até às 8 na Savassi, depois ia para o BH Shop, ia ficar até às 10, 10 e meia. E aí cheguei lá, estava o sistema desligado. Falei, gente, como assim? Dezembro desligado? Ele falou, que nós estamos sem pré-amplificador. Falou, resolvo isso. Aí peguei o mixer, que tinha pré-amplificador, e liguei no amplificador. Ligou, aí o Gilberto foi jantar, quando voltou, estava o som funcionando. Bombando. Aí eu deixei de ser balconista com 3 meses de empresa para virar subgerente. Subgerente. Kiko, vamos lá. Nós aprendemos o que é consultor, o que é balconista, subgerente. Agora eu queria que você explicasse para as pessoas o que é um programador musical. Programador musical, eu gosto de usar muito essa relação. Ele é um DJ. O que é o DJ? Eu falo, gente, não adianta você falar que o artista é bom, que o artista é isso, se toda vez que eu implantei uma rádio, trabalhei numa rádio, eu trabalho numa rádio, e um ouvinte liga, eu encontro com alguém que ouve, eu pergunto assim, o que te faz tirar da rádio? Agora que eu fiquei 1 ano na Rádio Confidência, eu fiquei uns 2 meses sem carro e ia muito de táxi. Então, a primeira coisa que eu sentava no táxi, perguntava para o motorista, a Rádio Confidência está entre os suas rádios? Tá. Então, o que te faz tirar e o que faz ficar? Então, é importante, não adianta você falar que é a coisa melhor do mundo, aquela música que você está tocando, se ela não tiver uma sequência certa, que prende o ouvinte. E quando você vai botar uma coisa esquisita, você fala assim, daqui a pouco a nova do Elias Santos, mas Sim. Antes vamos ouvir aqui o Entendi. Kiko Ferreira. Entendeu? Então, você tem que, o tempo inteiro pulsando. Eu aprendi com o Claudinei Albertini, que foi meu mestre, que a vida da gente, existe não sei se você chegou a pegar isso, tinha um negócio que chamava os ciclos, como é que chama? Ciclos, ritmos, não me lembro. Tá. Eu sei que você tinha os ciclos de 28 dias, emocional, físico. Sim, eu lembro disso, Na medicina tinha isso. Na medicina tinha essa coisa. Então você sabia, pela sua data de nascimento, que época do mês era melhor para você batalhar o emprego. Isso. Que era você estar mais criativo, que era você estar embaixo. Que época... Então era uma sei lá, comportamento quase que uma das loucura pessoas. de comportamento, mas antes de autoajuda já tinha essa história. Isso. E o Claudinei, eu aprendi isso com ele, depende, que música que o cara vai querer acordar, ligar o rádio e continuar. Tá. Que música o cara vai ligar no carro e quer continuar. Que música o cara está indo para casa à noite, né? É difícil então, demais. É muito difícil. Porque você quase tem que impossível. É quase impossível, mas você tem que chegar próximo. Isso, exatamente. Você tem que fazer uma média ali. Tem que ter uma diversidade, você tem que ser... eu aprendi com um amigo meu, Pedro Só, quando eu ia muito ao Rio fazer aqueles free jazz, uma vez eu parei num ônibus, eu peguei um ônibus, que os free jazz eram no Hotel Nacional, e eu ficava na casa do meu amigo Túlio Mourão, no Leblon. Pegava ônibus. Um dia eu peguei um ônibus cujo final era na favela da Rocinha. Eu estava, na época, na Rádio Gerais, com um gravador importado de $600. Eu fiquei num ponto, parado, eu sozinho, num ônibus, na favela da Rocinha. Morrendo de medo de alguma coisa. Mineiro não aconteceu nada. Favela da Rocinha. Não aconteceu nada, veio o motorista, foi embora. Mas e o medo? Claro. Cheguei lá, avisei para meus amigos, né? Porque lá eu fiz grandes amigos, os maiores casos de rádio, de televisão e tal, de jornal. Aí o Pedro Só, que era sempre muito bem-humorado, ele falou, olha, vou te contar como é que você anda em favela.
Fala, como é que é, Pedro? Você não pode andar tão devagar que pareça provocação e não tão rápido que pareça Tá fugindo covardia. ou covardia. Então, eu aprendi isso, que programação também é isso. Você não pode fazer nenhuma música um atrás do outro muito para cima, que o cara que está querendo uma coisa mais tranquila vai, mas também não fica xoxo, senão o cara vai embora. Então, assim, essa dosagem, né, o Claudinei nos ensinou isso. Às vezes a programação estava pronta, mas aí estava um calorão, começou a chover. Ah, que legal. Aí tem que mudar. O clima muda. I'm singing in the rain. Perfeito. Né? Então o clima muda, a gente muda o tempo. Sábado, domingo, feriado, muda também. Por exemplo, eu aprendi isso assim, as entrevistas, aqueles programas longos, tipo a gente fazia lá na Confidência Feita em Casa, por exemplo, eram à noite, depois das 10 da noite, quando as pessoas naquela época ficavam em casa. Hoje não, a balada começa meia-noite, né? Mas antigamente as outras pessoas ficavam em casa. Quem não gostava de novela, ligava o rádio. Então, quando eu entrevistava, fazia um especial de 1 hora, o especial era só depois das 10 da noite. Antes disso, era pílulas. Na 107 FM, inclusive, o Claudinei, o modelo era 1 minuto cada pílula. 1 minuto no máximo. No máximo. Com vinheta e Tem tudo. que caber ali. Tem que caber ali. Então é o seguinte, Elias Santos fala que o Papo com a Elisa é um programa instigante. Aí você fala assim, pois é, programa instigante que eu criei. Você quer saber mais? Segunda-feira, 10 horas da noite. Ok. Então você aprende que as coisas têm que ter dimensões. É o que a internet faz hoje, com os shorts, né? É a mesma coisa, né? Não, e eu tenho uma birra da internet nesse aspecto. Fica com birra, não. Não, porque algumas mentiras... Não, eu estou na internet. Você está na internet, exatamente. Claro, você está nas redes sociais, está no Instagram. Nas redes sociais, estou no Instagram, estou no Facebook, tem tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, alguns mitos, felizmente, foram derrubados. Então, quando eu estava na rádio, na TV, alguém falava assim, ninguém consegue mais um vídeo que mais do que 2 minutos. Aí o sujeito vai para casa fazer uma maratona de série, ouve 12, 13 horas direto. Isso. Então, o que é? É o que está passando que não está segurando ele. Não é a questão do tempo. Não é a questão do tempo, é a questão do podcast, conteúdo. por exemplo. Do formato podcast, é a enormes. mesma coisa. Não, a entrevista O no rádio tem que ser rápido. Tem. Aí o cara fica ouvindo podcast. Isso. Entendeu? Que é meia hora com o mesmo assunto. Né? Então essas coisas, dos lugares, das coisas, cada lugar na sua coisa, cada coisa no seu lugar, a gente vai aprendendo no dia a dia dos veículos. O Kiko, vamos voltar para a programação musical? Vamos. Que eu acho que é uma área muito importante que tem a ver com as pessoas. As pessoas ouvem música, Claro, né? claro. Né? E aí eu não me lembro a frase, eu quero que você repita. Eu vim com a camisa do Gil, tá aqui, ó, Grupo Corpo, Gil, né? Porque você falava de uma questão do povo, ou você usava uma frase do Gil para falar sobre programação musical. Olha, primeira coisa, não subestime a inteligência do ouvinte, do telespectador, do seu interlocutor, do cliente da loja. Isso. Não subestime, do espectador de determinado show, né? Ou peça, o que for. Se você conseguir manter o ritmo, ele vai ouvir o que você tem para falar. Agora, se ficar um negócio boring, ele vai embora. Então, o Gil, tem um disco dele que é pouquíssimo conhecido, chama Sol de Oslo. E eu entrevisto o Gil desde que eu tinha 18 anos. Então, a gente, várias vezes, não vou te falar que viramos amigos, mas ele e a Betânia sempre me chamavam para entrevistá-los, porque a gente gostava da conversa. Sensacional, hein? E o Gil, ele lançou esse Sol de Oslo, foi numa fazenda do dono do Estadão, da Rádio Dourado. Eu passei uma tarde lá com o Gil e a turma, e alguns jornalistas do Brasil inteiro. E ele tem uma frase, uma música, uma rap, R-A-P, rap, que ele fala, o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Então, o grande desafio da gente como programador, como apresentador de programa, como DJ, como roteirista de show, já fiz roteiro de show. Comunicador, né? É de comunicador, né? Qualquer tipo de evento que você vai te chamar, ter público, você tem que saber que ele gosta de uma coisa, mas você tem que aprender o que não gosta. E a minha experiência na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais foi fundamental. Por exemplo, uma das maiores emoções da minque vida foi o concerto que nós fizemos com a Orquestra Filarmônica e o Nelson Freire, em Boa Esperança, que é a terra dele. O Nelson Freire, há poucos anos antes de morrer, já estava meio debilitado, fez um concerto lá. Foi a primeira vez que ele tocou com orquestra na terra dele. Aplaudido de pé, mídia nacional, entendeu? E aí o maestro, sempre o Mequete, maravilhoso, perguntava para todo mundo, quem aqui nunca tinha visto uma orquestra? 90%. Todo mundo, nunca, praticamente, nunca. Nunca. E você vai falar, o povo não gosta de música clássica. Tem uma campanha estúpida contra a Filarmônica, isso é de elite. Aí, por exemplo, a gente tem ainda a Filarmônica, vários projetos de concerto em praça e tal. Eu não me esqueço, Betim, por exemplo, tem uma praça lá que todo ano a Filarmônica vai. E eu lembro de
estar lá com a orquestra, ficava no meio do povo. Olha, o sorveteiro, o lavador de carro, todo mundo, a orquestra começava, parava para ver. E é só você ver os concertos do Parque Municipal. Domingo de manhã, quando tem todo tipo de gente, do pós-doutor até o faxineiro, até a empregada que está passando. Ouve aquela música e fica fascinado. Agora, por que ele não ouve no dia a dia? Porque as rádios não tocam mais, não sei o quê. Mas você tem que ter, por exemplo, olha, não tem, Elias, uma das grandes experiências da minha vida, o outro lado dessa do Nelson, foi, a gente tem um projeto que eu tive a felicidade de ajudar a coordenar, que são os concertos didáticos para crianças de escolas públicas do interior, gratuitamente. Então, na época, na Filarmônica, fica dezenas de ônibus parados vindo de todas as cidades. E garotada. Então, eu vi, o último concerto que eu tive a alegria de assistir, eu estava aqui sentado, e pertinho de mim, assim, um garoto de 6 anos. 6 anos. Ele nunca tinha visto uma orquestra, nunca viu música instrumental na vida, só ouvia funk e tal. O garoto levantou. Começou a reger no tempo. Sim. Entendeu? E nesse mesmo dia, a música, a pessoa sabe, ela tem bom gosto, agora precisa oferecer. Legal. É igual comida, a gente aprende isso, né? Uhum. Eu tenho outra felicidade, ter estado na Rádio Gerais, onde surgiu o problema comida de boteco. Então, nos anos 70, assim, quando eu comecei a vida boêmia, era jeca você comer comida mineira. Né? Fora a dona Lucinha, minha amiga que já se foi, que ela introduziu isso, mas o comida de boteco mudou 99,9% do gosto médio, principalmente da classe média, da classe alta, do que é boa comida, o que é culinária. Hoje a culinária mineira é respeitada no mundo inteiro, mas na época dizia que você ia sair sábado à noite para comer um fígado com jiló, que você ia comer um mexido. A gente comia o mexido no restaurante na Contorno, que era depois de todos os teatros, tudo fechado, a gente ia comer o macarrão do bolão. Né? Arroz com feijão, arroz com feijão. Então, assim, ou comida de boteco... Hoje você tem baixa gastronomia, você tem comida de boteco. A Maria Olária esteve aqui com a gente, o Nenel. Sensacional. Começaram lá com a gente, né? Eduardo Maia e Eulália. Então, assim, eu tive essa felicidade. Fui jurado os primeiros 10 anos e agora, aos 4 anos, fui mais um ano. E é um sucesso, bicho. Você ir lá no botequinho, lá nas casas, não sei o quê, e descobrir que está lá a classe média, a classe alta, o turismo, muito bem feito. As mulheres foram para os botecos, né? Os banheiros melhoraram, né? Os botecos deram uma melhorada. Né? Exato. Então, são coisas básicas, né, que a gente aprende. Então, assim, culinária é cultura, qualquer coisa, todo hábito, roupa, né? Tudo isso, você tem que ter uma curadoria. Você vê agora a Casa Cor, né? Quer dizer, arquitetura, decoração, era coisa só para uma elite sofisticada. Não. O povo vai ver a Casa Cor e se apaixona com aquilo, com a estética. O povo tem bom gosto, sim. Mesmo que ele não tenha formação intelectual, não tenha formação teórica, né? Isso. Mas ele tem bom senso, ele tem nonsense, né? Então, desculpa, falei nonsense do jeito errado, bom senso, né? E bom senso. Então, você vai, por exemplo, os grandes museus do mundo, não adianta, o cara não precisa estudar sobre a Mona Lisa, não. Você para na frente da Mona Lisa, você pira. Sente, né, cara? Sente. Em frente a um quadro do Van Gogh, no Museu Van Gogh, né? Assim, energia todo mundo, ali, né? Até aquele japonesinho de piada que fica... A hora que ele para na frente, para. Então, assim, a boa arte, a música que fica, o cinema que fica, não aposte na burrice do seu ouvinte, do seu telespectador. Aposte que ele tem bom gosto. Agora, a grande dificuldade é a formatação. De que forma você vai apresentar isso para ele? Né? Tanto que existe uma... Hoje eu estava no grupo de literatura, o pessoal falando sobre isso. Existe uma série de livros que se chamava Para Gostar de Ler, que eram livros didáticos com textos selecionados de grandes escritores, com trechos e contos e coisas curtas, para a criança gostar de ler. Isso. Então, aí, a partir daí, você começava a ler, né? Eu me lembro, até hoje, eu no grupo escolar Almirante Toyoda, e naquela época a gente tinha um problema, a coisa do alto nível. Então, eu tinha uma professora que me deu para ler Olhar os Livros do Campo com 8 anos. Eu não tinha noção do que aquilo é chato demais. Ressurreição com isso é uma crueldade, 8 anos, né? É uma crueldade. Mas aí... Se faz isso com Guimarães Rosa, com Grande Sertão Veredas. Exatamente. Né? Que as pessoas criam até um preconceito. Exato. Aí um dia liguei o rádio, estou ouvindo um sujeito cantando assim, uma voz meio de soul, assim, eu gostava muito do Tim Maia, dessa turma. E agora, José? E agora você? Você quer sem nome? De Paulo Diniz, dele e Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade? Aí eu fui ler o Drummond.
E depois os poetas, né, que me inspiraram a escrever poesia, o Leminski, né, o Chacal. Isso, a turma dos anos 90 esses ali, né? Esses caras todos dos anos 90, né? E Renato Russo, Cazuza. Isso. Então esses poetas nos ensinaram que o cotidiano dá boa poesia, que a realidade de uma zona sul, de um sujeito lá de Ipanema, ele pode tocar todos nós, né? Então assim como você tem o Suassuna, que eu tinha uma discussão com ele, não com ele, porque eu não ficava discutindo com ele, mas assim, uma das palestras dele, né, que ele tinha muito esse negócio de não gostar de nada estrangeiro, né? Sim, ele brigou com a turma do Chico Sainz, a Nação Zumbi. Só que o projeto armorial é todo baseado na cultura europeia, né? Os formatos, os cantadores europeus. Perfeito. Então, assim, né? Democracia no Nem dos outros tanto é assim, refresco, né? Tudo vem, não existe nada secreto, se copia. Mas eu concordo com ele, como um dos defensores, de que é a verdadeira cultura popular. Aquela que tem substância, fica. Uma comida que tem substância, fica. Como a literatura fica, como o cinema fica, né? Então, eu não tenho preconceito com gênero nenhum. Kiko, existe o jabá? Claro que existe. Eu fiz uma matéria sobre o jabá, na revista Palavra, chamou Axé Jabá, entendeu? E uma das coisas que tinha na matéria, na época, a Vanessa Falabella, nossa cantora, morava em Nova York, e aí eu falei isso com ela, num telefonema, ela me mandou uma receita de como fazer um axé, um sucesso. É mesmo uma fórmula? Uma brincadeira. Uhum. Ela assim, mexa uma parte do corpo, ande para um lado, pega um daquele, faz isso. Então, assim, era maravilhoso. Primeira página eu botei isso, sabe? E consegui ótimas entrevistas de caras que nunca tiveram medo de falar, como o próprio Gil, como o Paulo Ricardo, vários artistas reconhecendo. Reconheceram sempre isso, teve, né? O jabá. O que é o jabá? Jabá, que em inglês é payola, né? Ah, é? Olha só. Existem leis que proíbem. É o seguinte, é o sujeito pagar para tocar a música dele. Hoje no Brasil, essas músicas que estão massificadas, Sim. O nego fala assim, porque tal artista tocou 500 mil vezes nas rádios de uma hora. Do nada. Coincidência, não. Né? Coincidência. Hoje, para você tocar uma música 3 vezes ao dia numa rádio de sucesso, em Rio e São Paulo, isso custa 10 a 20 mil reais por mês. 3 vezes por dia, 10 mil. 10 a 20 mil. Quem paga é a gravadora? Às vezes a gravadora, às vezes o agente, às Sim. vezes o financiador. Às vezes então, o por isso que o né? breganejo tem tantas coisas, porque são os grandes financiadores do agronegócio, né? Isso. que os caras bancam. Perfeito. Então, por isso que uma dupla sertaneja aí que não tem muitos recursos, tal, eles são muito profissionais. Mas que os cachês são altíssimos, porque tem que retornar o dinheiro lá para o investidor. Né? A gente tem a impressão que é mais do mesmo, né? Quando se fala assim, sofrência, parece todas iguais, todas né? iguais, né? São profissionais, você o Claudinei falou, usava né? isso, tudo japonês. Tudo japonês. Tudo japonês, tudo igual, né? E hoje, com essa parte eletrônica, teve uma época que saiu uma matéria muito boa na revista Rolling Stone, brasileira, que ela falava que teve um momento em que 8 grandes produtores suecos criavam as sonoridades para os hitmakers do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Então, né, é só pegar aquilo ali, quer dizer, não é só não, porque esse cara tem competência, claro, mas claro. É pegar aquilo ali e vira uma fórmula. Vira uma fórmula, né? Então, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, a gente falando assim, olha, como é que um funk desse, bicho, com o mesmo timbre do outro, às vezes tem uma música com 100 versos, sem um refrão, sem nada, e o cara consegue cantar e a pessoa vai decorando, né? Sim. É porque você tem ali uma coisa massificante mesmo. Ou então a sofrência. Eu tenho mania, eu não gosto, né, dessa gritaria, mas eu tenho mania de, por exemplo, se eu vou a um supermercado, está tocando aquela sofrência, aquela gritaria, às vezes, quando eu estou mais bem-humorado, com mais paciência, eu chego na menina do caixa e começo, pego o tom e vou. É verdade, você sairia com uma pessoa que fala assim? Eu falo, não, então por que você fica ouvindo essa música horrorosa? Coitado, ele não pode nem mudar, né? Eu já saí de lugar porque... Por causa disso. Música, a gente tem que ter essa atitude, né? Então, existe sim, existe impulsionamento, né? Existe verbas que você faz para a sua música rodar o mundo, para a sua música fazer sucesso. Então, existe essas... E continua existindo. Mesmo existindo. Né, na internet também Continua tem isso. Né? Você existindo. falou do impulsionamento Exatamente. agora. Não, eu acho que para mim um dos grandes problemas do mundo atual é o chamado algoritmo. Porque eles colocam... Ontem mesmo, eu estou assim, meio neófito assim, nessa coisa de... os poucos Spotify, eu gosto de CD. Eu tenho 7 mil CDs, eu gosto de ouvir CD.
Estava conversando com o Vitor Ramil essa semana, né, o grande músico gaúcho. Sim, mandei que as você músicas, me apresentou, mandei você as me deu o músicas. disco dele, Tambong. Tambong. Foi a primeira vez que ele veio aqui, eu trouxe, graças a Deus. E foi na Academia Mineira de Letras, na época. E eu falei isso com o Vitor, mandei a música, as músicas, os singles, né, que eu comecei a lançar agora do meu primeiro álbum, uma com o Zé Cabaleiro e outra com o Gilvan de Oliveira. Ele falou, que legal, meu endereço é esse, manda o disco. Eu falei, por enquanto ainda é virtual, mas no final eu vou lançar o disco. Ele falou, porque eu lanço disco, lanço CD. Ele continua lançando. Vitor Ramil é primo do Cleito Cledi. Cleito Cledi. É isso. É. O mais jovem dos Ramil. Vamos falar dessa dupla aí. Você é compositora, com Gilvan de Oliveira, primeiro, violonista. Tá, então eu vou começar antes. Tá. Na época do Coltec, eu sempre gostei muito de música. Eu tinha dois amigos, o Sérgio Augusto de Oliveira Andrade, que até hoje vai nos meus lançamentos, e o Paulo Dimas Menezes. O Paulo Dimas tocava muito bem, compunha muito bem, e a gente resolveu fazer o primeiro festival da música secundarista de Belo Horizonte. Fizemos, na época o reitor da FMG, o professor Cisalpino, nos ajudou, doando umas obras de arte para a gente vender e custear as despesas, a técnica. A gente fez ali no conservatório da FMG. E eu tinha, desde jovem, quando eu comecei a escrever, a minha ideia era fazer letra de música. É mesmo? Eu Sua vontade era fazer letra de música. Olha aqui. Porque eu via aqueles festivais, aquela coisa, e falava, eu quero ser um letrista. Entendeu? Depois eu passei Festival tem força, a letra, né, cara? Bonita, eu comecei a conviver, né, na Inconfidência com o Fernando Brant, né, depois Ronaldo Bastos, Murilo Antunes. Né, e tem uma coisa legal, assim, dessa coisa que eu falo do formato, são dois poetas a quem eu devo muito das minhas leituras, né, na adolescência, é o Tonico Mercador e o Murilo Antunes. Por quê? Eu tinha muita dificuldade de pegar aqueles beats, aqueles poetas, tipo Allen Ginsberg, que era muito hermético, os beatniks. Eu ouvia, li aquilo, falei, gente, coisa chata, isso deve estar mal traduzido, não é bom não. Aí eles faziam, com a guitarra do Cláudio Venturini, eles faziam uns eventos, chegaram a fazer inclusive na igreja do Padre Eustáquio. Eles faziam slides artísticos com a guitarra, e eles lendo os poemas. Aí eu aprendi que o ritmo, a forma de você ler, é que dá a sua compreensão. Do conteúdo. Mais uma vez a forma. Você já falou da forma mais de uma vez aqui. Então, como é que surgiram essas minhas parcerias? Primeiro surgiu na Gramofone, que eu teve uma época que lá era um encontro de poetas, né, de todo mundo, além do Colégio Técnico. E na Gramofone teve um momento da nossa vida ali que eu consegui um emprego lá para o meu amigo Sérgio Moreira, que eu aprendi desde adolescente a admirar. Porque o Sérgio sempre foi um cara, tinha o Engazeira, que era uma banda de música rock rural, mas ele tinha influência do Frank Zappa, do King Crimson, entendeu? Ele tinha influência de um tanto de músicos de vanguarda, né? Então, quando o Sérgio Moreira estudava lá com você no Colégio Técnico? Não. Eu gostava dele por causa do Engazeira. Do Engazeira. E aí o Sérgio... Não, aí o outro Sérgio e o Paulo Dimas fizemos esse festival. E a partir desse festival a gente começou, e logo depois eu entrei para a PUC. Perfeito. Né? E você foi fazer... Na PUC também foi... Não, aí eu fui fazer engenharia. Engenharia, isso. Porque eu queria ir lá para montar a gravadora. Para os Estados Unidos. E aí era muito engraçado, porque eu fazia engenharia, mas eu já era um jornalista conhecido há mais de 20 anos. E então, aí você começou eu estava sempre na escola de comunicação. Escola sempre de comunicação. Eu querendo ser. Só que aí, o que aconteceu? Eu descobri que todo texto, não precisa ser poema não, qualquer texto, ele muda de acordo com a musicalidade, da forma que você lê. Perfeito. Né? A entonação. A entonação, o ritmo. Então, com o Tonico e com o Murilo, eu mas assim, entendi como é que lê Allen Ginsberg, como é que lê o John Fante, como é que lê os beatniks, né? Então, eu falei, então é assim? Que você não aceitava muito bem. Não, não aceitava, eu não entendia. Não entendia, perfeito. Era ignorância minha, eu não sabia. Aí, a hora que eu vi o Tonico ler o Uivo, eu falei, é assim? Pô, rapaz, que legal, hein? Aí você falou, quero ser isso. Quero ser isso. Quero ser um letrista. Então, eu comecei com Paulo Leminski, quando isso aqui eu comecei a escrever, Ana Cristina César e tal. Mas aí, como estava na Gramofone, na época era Xerox. Então, eu ia fazendo os poeminhas, fazia uns caderninhos de Xerox, aproveitava que ia lá, Ronald Claver, Antônio Barreto, os letristas, legal, os músicos, você distribuía. Ia distribuindo. Boa, Kiko, eu não sabia disso. Até que um dia, o Antônio Barreto, meu grande ídolo, tem um dos meus livros que ele fez a apresentação,
um dia, porque ele era casado com a irmã de uma colega de escola. Então, às vezes eu fui para a casa dele algumas vezes, poucas, infelizmente, mas a gente ia muito pro boteco, passava a noite bebendo e tal. E o Barreto é um grande boêmio, um grande companheiro de copo, né? O Ronald Clava, o Wander Piroli, a gente ia para sinuca de madrugada. Tá. Então, assim, eu participei, graças a Deus, dessa vida boêmia, né? Do Maleta, do Marcelo Dolabella, né? Que foi o meu mentor também. Então, eu aprendi que tinha essa coisa da melodia. E aí, ia mostrando para o Sérgio Moreira. Aí, um dia, ele pegou um poema e fez uma música, que se chamou Necessidades, que depois eu mudei para o nome do Oriente, porque eu achava Necessidades meio coisa de merda, assim, né? Necessidade, vou fazer minha necessidade. Então, virou, mas assim, a maioria da turma conhece como Necessidades. Necessidades. Né? Tanto que eu tive uma alegria, assim, quando eu fui lançar o Pó de Pedra, encontrei com a Déia Trancoso, né, grande compositora e cantora, que eu conheci menina ainda, e encontrei com ela na Savassi e falei, semana que vem eu e o Chico estamos lançando nossos livros lá, né, o Chico de Paula, no museu lá do Minas Vale, né? Isso. E vamos fazer uma performance lá, vê se você vai. Aí ela falou, olha, Necessidades, quando eu era garota no interior, tocava na rádio, eu adorava as músicas da minha adolescência. Aí ela topou, ela abriu o evento cantando a capela a música. Necessidades. Tá? Eu sou doido para ela gravar isso, se ela estiver ouvindo aí, ela sabe disso. Então, assim, comecei, o Serginho foi o primeiro dos músicos que foi pegando alguns poemas meus, nós temos várias parcerias. E aí, a partir daí, eu descobri que eu podia apresentar, as pessoas achavam música nas minhas letras, nos meus poemas. Então, por exemplo, Belo Blue, que foi o primeiro single, né, desse álbum que eu estou lançando, era quando foi o centenário de Belo Horizonte, que teve um projeto chamado Poesia Orbital, que agora tem 25 anos, sim. Essa é a segunda edição, depois eu falo do livro. Aí eu tive com o Gilvan, mostrei alguns poemas para ele, e eu estava fazendo o roteiro do primeiro show pop da Silvinha Klein, no Cabaré Mineiro, e o Gilvan era o diretor musical. Aí a gente conviveu um tempo, eu mostrei o poema para ele, aí ele fez a música imediatamente. Isso foi em 1997. 97? E agora, esse ano, ele gravou. Gravou? Que eu queria fazer o álbum, aí o Paulo da NASA Música topou, aí eu comecei a pegar os amigos e falar, quem já tinha, né, tipo o Sérgio Moreira, o Afonsinho, a Dani Calisto, que é uma gaúcha maravilhosa, e comecei a cutucar os amigos que eu gostaria de ser parceiro. Um deles era o Vanderly, que infelizmente morreu com um refrão meu no bolso. Nunca fomos parceiros, mas era um grande amigo. E aí o Gilvan? Aí o Gilvan já tinha feito em 97, ele topou gravar e já quer fazer outras coisas. Gilvan é maravilhoso. Saudades do Led Zeppelin. Nossa, maravilhoso. O Gilvan é um cara completo, né? Porque ele toca choro, toca samba, toca blues, né? Então, o Violões do Horizonte, né? Violões do Horizonte. Maravilhoso, Gilvan, um grande amigo, né? Foi uma grande emoção agora contar com ele. E no lançamento dessa nova série, depois de Orbital 25 anos, ele foi lá comigo fazendo performance, cantou o Belo Blue, né? Boa. Tocou. E muita gente falava, não sabia que o Gilvan cantava, né? Então, canta e muito bem, né? Então, o Gilvan foi o primeiro. E o segundo era um caso também de amizade eterna, como era o Vitor Ramil, em outras proporções, mas o Zé Cabaleiro, porque o Zeca morou em Belo Horizonte, não sei se todo mundo sabe, mas o Zeca eu conheci através da Rossana de Celso, que foi produtora dele, cantora, tal, produtora, e depois foi do Vanderly também. E a Rossana fez um show chamado Mandando Bala. Mas eu conheci o Zeca já na Sexta Sintonia, né? Sexta Sintonia, no Teatro Francisco Nunes? Não, eu não lembro se era no Palácio Francisco Nunes ou se era no Centro Cultural da Centro Cultural da FMG, perfeito, era isso mesmo. Era o Sérgio Fantini que organizava. Sexta Sintonia, sexta-feira, 6 horas da tarde, isso. Né? Eu conheci lá, né, o Zeca, e ele morava no... Ele tocava na noite, embaixo, né? No Borges da Costa ali, né, tal. E ele tocava por aqui. Eu fiquei conhecendo e a partir que ele ia lançando os discos, eu ia fazendo crítica, fazendo programa de rádio e tal, viramos amigos. Aí praticamente toda vez que ele vem a Belo Horizonte, ele me chama, a gente vai no show, depois janta e tal. Aí, quando eu falei com ele da ideia de uns 3 anos, falei, Zeca, pô, já que o Vanderly se foi, eu queria vocês dois, mas você está aí, né? Eu sei que você está cheio de parceiros aqui, mas, pô, dei o livro para ele, né? Tem até uma foto minha com ele. Boa. Eu te mando. Isso, isso. Registrou que você entregou. Registrei que eu entreguei para ele. Falou, agora está aí na sua mão. Compromisso. Vê se você musica algum poema aí, que eu quero fazer um álbum daqui uns 2 anos. Aí demorou, mas aí um dia, no fim de ano,
Um ano depois que eu tinha passado isso para ele, ele me ligou, Olha estou na casa só dos que- meus pais aqui no Maranhão, estou até com o violão desafinado do meu irmão aqui, ó. Mas olha aqui o que eu fiz. Falei, Zeca, apaixonei. Não quero. acredito, Kiko. Dentro. Ele lembrou. Dentro. Estava guardado. Não, fiquei cutucando ele. Sei. E aí um dia, como ele tem uma agenda, o Zeca tem umas agendas mais malucas que eu já vi. Ele faz. Semana passada ele fez show aqui com o Chico César. E Isso. no outro dia foi a Pará de Minas fazer outro show. É. Né? Então, A o vida de Zeca tem músico, uma- né? Hein? As pessoas acham que é Vida de mole músico. e Pois tal. é, mas o Zeca é pior. Tem que porque fazer o Zeca show. faz trilha, faz isso, faz aquilo. E produz gente, né? Não sei o quê. Então. Aí ele gravou. Aí ele me ligou, isso, falou aqui. ele Aí eu ligou. falei assim, ele falou, então vamos simplificar. Me dá alguns poemas que você acha que servem como letra de música. Aí, fotografei assim, uns 10, mandei para ele. Ele ficou com esse negócio lá quase um ano. Um dia ele me liga, fez o Atemporal. Aí, adorei Que e tal. gentileza, hein? Aí mais um ano de novela, vai e volta, ele achou um tempo, gravou, né? O Serginho Moreira mixou aqui e fez a Sensacional, masterização. Kiko. Sensacional. Não, e bicho. você não ter pressa, né? Acho que você Ué, está numa fase da vida. Não, né? mas sempre foi tipo, assim, né? Cara, no tempo dele. Sempre foi assim, né? No tempo de cada um, né? A Dani Calixto mesmo, eu dei o livro para ela, demorou um tempo também. Um dia ela falou, fiz aqui essa música. Então, assim, todos os meus parceiros sempre foi assim. Afonsinho, a história é boa também. Afonsinho, no Necessidade, no primeiro dia do Sérgio Moreira, ele era o guitarrista. E a gente foi ficando amigo ao longo do tempo, né? O Afonsinho, a gente bate muito. A primeira pessoa que tocou no rádio fui eu tinha um programa. Ele me contou essa Eu tinha um história. programa na Rádio Confidência, um programete, Música é Notícia, que lançava coisa, tocava tanto consagrado, que era notícia, tocava. E aí pegava os artistas novos, na época cassete, né? Ele falou outro dia, na minha época nem foi, acho que era Morena, não sei o quê, a música primeira. Ele me mandou, não era nem cassete, ele falou, isso era uma fitinha de rolo. Aí eu botei num cartucho, né? E botei no Música e Notícia. Aí avisei ele, Afonso, vai tocar quinta-feira, Tal 8h30 da hora. noite. Isso. Tinha duas Ele tinha edições à saído noite. do Hanoi, né? Ele estava tava voltando vindo para Belo cá. Horizonte. E Perfeito. ele estava indo ver um show. Isso. Aí ele falou, ele conta, né, sempre, ele gosta de contar isso. Saiu lá do Grande Teatro Palácio Para das as Artes, Artes, ligou o carro para ele ouvir a contou essa primeira vez história. que ele ouviu no rádio. Então foi assim um grande parceiro, mas nunca fizemos uma música juntos. Aí, essa também é uma outra boa história que eu conto pouco, voltei a contar agora por causa do coisa. Mas eu era muito amigo, fiquei muito felizmente da Cássia Eller, porque a Cássia foi criada aqui, né, uma boa parte da vida, e o produtor dela era um colega de venda, ele trabalhava numa loja e eu trabalhava em outra. Aí um dia ele me liga, eu estava na Rádio Gerais, falou, estou com uma sobrinha, que acaba de lançar um disco maravilhoso, ela é cantora, morava em Brasília, morou aqui, morou em Brasília, e eu queria que você ouvisse, entrevistasse ela para mim. Tá bom, tá bom. Aí pode trazer. Mandou o disco, adorei, apaixonei. Aí ele foi para Gerais, eu tinha um programa chamado 70 Minutos, que eram 70 minutos de entrevista com músicos. Ela foi para lá, passamos as 2 horas gravando, ela cantando e tal, papapá. E já terminamos a noite, já 7h30, fomos para o bar do Lulu. Tradicionalíssimo, Tradicionalíssimo, né? bar do Lulu, e ela muito tímida, que apesar de tudo isso, ela o muito Afonso tímida. falou que ela era assim. Então, a Cássia fomos para lá, ela, não sei se o Anderson, sei lá, umas 2, 3 pessoas. E aí eu fiquei fascinado, porque o carisma da Cássia, ela não era conhecida. Mas tem uma música dos anos 70, chama Gypsies, Tramps and Thieves, quer dizer, ciganos, ladrões, isso aqui. Então, assim, Lulu era o lugar da boemia, antes da Cervejaria Brasil, né? E a Cássia andava, ela ia no banheiro, ia buscar uma coisa, o bar parava, assim. Fascínio que ela exercia sobre as pessoas. Ela não era famosa ainda. Não era ainda, estava lançando o primeiro disco. Tocava na noite, né? Tocava na noite. Não, ela já tinha lançado o primeiro disco, né? já. Uhum. Porque todo mundo tem preguiça com ele, mas quem revelou a Cássia para o mercado, assim, e a Zélia Duncan, foi um sujeito chamado Oswaldo Montenegro, que ele fazia os musicais dele lá em Brasília, né? Sim. E chegou a revelar alguns artistas aqui, que ele também fez. Mas na época, a gente da oposição, a gente ficava criticando, porque o Padeiro era general. Uhum. E, inclusive, não sei se tu sabe, ele passou um bom tempo na vida dele em São João del Rei, e um dia eu entrevistei ele, ele me falou que lá que ele aprendeu a gostar de seresta, com um tanto de coisa, foi em São João del Rei. E ele conseguiu os recursos e fazia musicais,
um modo americano de fazer seleção de elenco. Me lembro disso. 2 meses de ensaio para depois ter a apresentação. E dali saíram, então, entre outros, Zélia Duncan e Cássia Eller. E, bom, então ficamos assim, e eu fiquei amigo dela. Toda vez que ela chegava, mais ou menos como o Zeca. Ela chegava, me ligava, vamos... Eu entrevistava ela no hotel, assim, à noite, né? Quando eu normalmente chegava na tarde pro show, 2 dias depois. E aí a gente ia, depois ela falou assim, espera aí. Aí o povo ia embora, eu ficava lá com ela batendo mais um papo, porque ela é muito tímida. Fora aquela coisa, abria a roupa, no a palco, performance do palco mas ela era uma muito coisa. tímida. É. E ficamos bons amigos. Não de nos encontrar sempre, porque ela estava sempre viajando. E aí, o Elias, quando alguns momentos da minha vida, sai da rádio, entra na TV, né? Eu fiz algumas assessorias importantes na minha vida. Uma delas, o Sempre um Papo, no comecinho do projeto, com Afonso Borges, eu até almoçava lá na casa dele, na floresta, que me ajudou muito. Depois eu fiz um lugar que quase ninguém lembra, chama Coliseu Circo da Lagoa. Era um espaço ali na Pampulha, e 3 empresários aqui, um deles era um vereador, alugaram o Circo Garcia. Sim, a lona. O circo estava embaixo e fez um teatro como na maneira do Circo Voador do Rio. Maravilhoso, né? hein? Então veio, a inauguração foi Chico Buarque, de Holanda. Depois veio Sandra de Sá, não sei o quê. Mas os grandes sucessos do Circão eram os sertanejos. Os gospel. Gospel. Então tinha o Rebanhão, foi o primeiro a lotar. Rebanhão. Rebanhão. Me lembro então, disso. Então eu convivia lá sempre, eu fazia assessoria, né? Com a turma lá e convivia com o pessoal do circo. Foi uma convivência importantíssima. O Romaninho, filho do seu Romano Garcia, a gente ia lá, via se fazendo almoço, ajudava, almoçava. Que é uma turma que rala muito, né? Rala Mas muito unida, né? Muito unida, muito bacana, né? Então, essa turma estava sempre ali, né? Então, entre essas coisas, eu fiz a assessoria da Cássia Eller, infelizmente, no último show dela aqui. Porque ela era uma pessoa frágil e ela se entregava muito no palco. Então, a média, não sei dizer exatamente, mas a média dela devia ser 1 ou 2 shows por semana. Pouco? Porque o que ela dava conta. Dava conta. Só que ela fez aquele acústico MTV, virou um sucesso estrondoso. Então tinha semanas que ela fazia 3, 4, 5 shows em cidades diferentes. Então eu fiz a assessoria dela aqui, quando a Globo mudou lá para Pampulha. Eu fui no meu carro, levei ela lá para fazer um MGTV, uma coisa assim. E depois, na volta, nós passamos. Falou, cara, se eu aproveitar, você quer matar a saudade da Pampulha aqui, vamos dar uma voltinha? Falei, vamos, não estou tendo tempo não, mas vamos. Era um sábado, saímos na hora do almoço ali, antes da gente almoçar. Passamos em frente ao Mineirão, era atleticana. Isso. Eu falei, cara, amanhã é Atlético Cruzeiro. Vamos, eu consigo ingresso para nós. Ela só olhou para mim, triste, e falou assim, eu tenho que passar o som. Você sentiu tristeza? Foi a última vez que eu vi. Senti a primeira vez ela... Mal. Cansada. Exausta. Você sentiu exausta. isso? Aí, 3 meses depois, ela morreu. Aí, quando ela morreu, eu tomei uma pancada e foi uma das poucas vezes que eu fiz imediatamente um poema sobre uma pessoa. Só que eu nunca contei isso para ninguém. Aí eu fiz um poema em inglês, que eu chamei Elvis Like, que falava do ascensão e queda de uma artista popular. Não que ela tivesse em queda, mas a queda foi como o Elvis, né? Como o Michael Jackson foi até no auge, como artista, né? No auge começou a cair por questão de saúde. Então a Cássia, felizmente, fez grandes shows até morrer, assim como presenciei Raul Seixas, tem casos bons, Sérgio Sampaio, mas a Cássia teve isso, me deu uma tristeza profunda. Aí eu fiz uma letra e mandei para o Afonsinho, falei, Afonsinho, você que conhece blues, eu queria que você fizesse uma música triste. A moda do Leonard Cohen, que é um dos meus ídolos. Então eu queria que você fizesse uma coisa tipo assim, The price of fate is love and hate. The price of steel is how you feel the blade. Era para estraçalhar. Aí, uns meses depois, sofrência. Isso é sofrência. Com dignidade, real. Aí o Afonsinho me manda uma música, depois de alguns meses, uma demo. E ele fez um rock, uma delícia de rock, mas não tinha nada a ver com a letra. Ele fez uma coisa bem Santana, assim. The price of fate is love and hate. Mais solar, the price assim, of steel, how you feel. Eu falei, Afonso, não é nada disso. Não é aí, isso. Esqueci. E a gente tem um amigo em comum, até também com quem eu já dividi apartamento, chamado Fábio Leite, um jornalista, né, muito conhecido e tal. É especialista em cinema. E o Fábio, um dia o Afonso estava fazendo o primeiro disco dele de blues em inglês, bluesing. E ele lembrou Afonsinho, é toda letra em inglês. Eu falei, e aquele poema do Kiko, que você não faça? Bicho, ele fez um blues. Procurem aí
na internet que tem. Bluesing. Aí sim. Fiz um blues de rachar qualquer coração. A letra que veio da morte da Cássia Eller. Mas eu nunca falei isso, não. Sim. Tô falando agora. Porque eu não gosto de faturar em cima de quem morreu. Mas você contou a história da sua relação com ela. Exatamente, né? exatamente. Você viu muitos artistas, nós perdemos, aqui mesmo você falou, né? De Vanderly, Flávio Venturini, mas a Cássia foi diferente. A Cássia foi diferente. Porque o Vanderly também era um grande amigo, né? A gente Sim. era meio vizinho, então eu fazia os releases alguns dos últimos discos dele, ele ia lá para casa, ali no Sion, a gente ficava até 2, 3 da manhã tomando cerveja, ouvindo disco e eu entrevistando ele para fazer os textos. Né? Kiko, você é a favor da legalização da maconha? O Elias, eu acho que qualquer coisa em excesso é prejudicial. Hambúrguer, basta você ver a gordofobia que está no mundo hoje, e excesso de peso da população em geral, né? Está só aumentando. Então, comida boa é comida boa. Excesso de carboidrato, você fica um gordo e você perde a saúde. Então, a maconha ou a cocaína, eu conheço muitos artistas, muita gente que usou drogas, que usa drogas há décadas e está aí, normal. Como eu conheço gente que usou droga 2, 3 vezes, pirou, enlouqueceu. Hoje mesmo, por um capricho do destino, eu estive com um músico que eu não ouvia há mais de 20 anos, que era alcoólatra. E era um músico, assim, um gordinho, todo simpático, encontrei com ele. Ele me ligou outro dia, mandei essas coisas do single para ele, e ele mora mais ou menos perto da minha casa. E marcamos um encontro numa praça. Continua um cara muito bem-humorado, isso aqui, mas ele acabou fisicamente. Definhou. Definhou. Ele foi internado em clínicas, não sei o que. Droga. Bebida. Bebida. Sim, álcool. Que é uma droga legalizada. Legalizada. Né? Então isso, vamos lá. Então eu tive um tio que morreu de cirrose. Eu bebo todo dia. Eu tomo vinho. Toda noite eu tomo vinho. Mas eu conheço muita gente que morreu com 90 e tantos anos tomando vinho todo dia. Tinha um frei famoso aí da igreja, que eu não tenho autorização para falar, mas Sim. É amigo do amigo, que perguntaram ele um dia, toda vez que ele ia almoçar na casa desse amigo, que era vizinho da igreja dele, levava um vinho. Aí um dia perguntaram, Frei, como é que é esse negócio de vinho? Ele falava assim, vinho é uma garrafa por pessoa por refeição. É só você lembrar que quem fazia as grandes cervejas belgas eram os monges trapistas. Isso mesmo. Então, assim, qualquer tipo de droga, remédio tranquilizante, remédio para, né, aquela injeção para emagrecer, para diabetes, o nego usa para emagrecer. Então, qualquer droga em excesso, ela é prejudicial. Uma pessoa pode ser uma droga para outra? Sempre. O tempo todo. Tem gente tóxica. Você já viu relacionamento disso? Tem gente isso? tóxica. Nossa, muitos. Já tive amigos e amigas assim, posso ir para sua casa? Porque hoje não tem clima para ficar aqui não. Entendeu? Então, qualquer tipo de coisa, e hoje como todo mundo tem selfie, né? Todo mundo primeiro quer tirar a foto para depois conversar. Então, hoje, os relacionamentos tóxicos estão cada vez maiores. Basta você ver esses sites de relacionamento. Né? Então, assim, hoje não tem tristeza, né? Existe uma... Ninguém está triste no comida, Instagram, por exemplo, né? restaurante, tem vários amigos donos. Você tem que ser instagramável, né? A comida tem que primeiro fotografar, para depois você ver se o gosto é bom, né? Então, a maconha é um desses elementos. Então, assim, eu conheço gente que... Tem amigo que fala isso, né? Eu fumo maconha há 30 anos, nunca viciei. Então, qualquer droga, Elias, seja um remédio para dormir, seja qualquer coisa, em excesso. Uma relação, eu coloquei. Agora, eu acho que o problema é igual apostas, né? Não sei se você tem acompanhado essa coisa das nós apostas. Vamos ter que resolver essa situação. As pessoas estão gastando 70% das pessoas têm 3, 4 cartões de crédito e estão devendo, né? Porque acredita no nirvana, né? Eu fui algumas vezes, como profissional de televisão, ia na NAB, que é a Feira Internacional de Equipamentos de Televisão, e lá, inclusive, conheci o Silvio Santos. E a gente ia lá todo ano e você via os viciados em jogo. Então, qualquer coisa em excesso vicia. Então, a maconha, eu acho que é dos males o menor. Teoricamente, é uma coisa... como é que medicinal, né? Tem uma parte, existe uma parte medicinal, é uma coisa natural. Natural, sim. Então, por exemplo, a nicotina, a meu ver, que eu nunca fumei, faz mais mal que a maconha, certo? Agora, o sujeito que pita, eu já tive uma tia que morreu com problema do pulmão, porque ela fumava 24 cigarros todo dia. Aos 60 anos, o corpo não aguentou. Nunca fumou maconha, nunca cheirou nada, mas morreu de cigarro comum. Cigarro continental, né? Então, tudo em excesso, né?
Kiko, você falou de Silvio Santos, não tem jeito, né? Nós perdemos o Silvio Santos. Você conheceu o Silvio Santos? Não, mas assim, rapidamente. Rapidamente? Mas lá mesmo assim, lá na cara... NAB, ele passando, e eu estava com um amigo, que era um... Era em Miami? Onde que foi? Não, Onde em foi? Las Vegas. Las Vegas, isso. Era nos jogos. uma coisa eminentemente técnica, né? E eu estava com um amigo que eu reencontrei anos depois, que estava no SBT, como engenheiro. E ele falou assim, Silvio, vem cá, quero te apresentar. Apresentei, eu conheci, Silvio, prazer te ver. Só. Não passou disso, claro que ele não morreu sem lembrar de mim e tal. Mas eu tive esse prazer de cumprimentá-lo. Chacrinha, você chegou a conhecer? Chacrinha, eu tinha uma felicidade, como eu disse um pouco, quando eu ia ao Rio cobrir os eventos, a maioria deles eu ia por minha conta, até que começava as assessorias a pagar passagem, essas coisas, né? Claro. Então eu ficava na casa do Túlio Mourão. E o Túlio, na época, fazia, numa das épocas, né? Que eu sempre fui lá, décadas, ele estava fazia da banda do programa Chico Caetano. E, sim, programa Então, especial da Globo. Isso. Né? Aí ele me deu um ingresso para assistir a gravação à noite. Do Chico Caetano? Chico Caetano. Que maravilha, Kiko. E tive essa felicidade. Você foi? Fui, claro. Você lembra algum convidado que foi? O Pablo Milanês, por exemplo. Sim. Estava lá, Mercedes Sosa, Sim, Pablo Milanês. sim. Me lembro, sim. Foi Bom, maravilhoso. emocionante, né? Maravilhoso. Mas continua. Como é que é o Chacrinha? Não, aí estava tendo uma novela em que a Regina Casé fazia uma Tina Turner, estilizada, né? Tá. Então, eu cheguei mais cedo na Globo, que eu não sei o que aconteceu, alguém me arrumou uma visita lá no Projac que eu não conhecia. Eu aproveitei que eu estava, um assessor de imprensa qualquer. Cheguei lá, estava filmando uma cena da Regina Casé. No Chacrinha. Ah, no programa do Chacrinha? No programa do Chacrinha. E com o Chacrinha? Com o Chacrinha. Cara, que Aí eu sensacional. conheci assim, Sim. mesma coisa. Não entrei, que eu não era né, do público dele, nem nada, mas eu acompanhei, né, e vi um pedaço da gravação assim, e vi o Chacrinha ao longe. Assim. Deu para sentir aquela bagunça. Isso eu não tive. O mais próximo que eu já cheguei do Chacrinha foi anos depois, entrevistar a Vanderlei, porque ela gravou alguns discos, gravou um disco maravilhoso com o Egberto Desmonte, que também era meu amigo. Eu falei com ela sobre o Chacrinha, sobre o Leleco, né? Tal, que ela casou. Então, assim, a convivência com o Chacrinha não tive. Tá, não, tranquilo. Não tive, não. Eu estou usando Chacrinha porque eu quero agora, Kiko, nós estamos chegando para o final, Sim. Usar a velha buzina do velho guerreiro, que buzinava os calouros, mas eu queria saber o que ou quem você buzinaria. E aí eu vou buzinar aqui, ó. Os algoritmos musicais. Você não deixar que o sujeito escolha o que ele quer ouvir. Então, os algoritmos musicais servem como mais um tanto de coisa, né? Qualquer coisa que seja imposta, você tem isso, então toma aquilo, você quer isso, toma aquilo. E não deixa pessoas liberar as mãos, liberar os ouvidos. Então, os algoritmos musicais, para mim, foi a coisa mais prejudicial. Você nunca teve tanta música no mundo. Hoje, eu vi uma matéria há uns 6 meses, no Spotify, são 80 mil novas músicas lançadas todos os dias que nenhuma pessoa ouve, nem o próprio artista. Sim. Então, que você tem uma quantidade de músicas sendo feitas e cada vez mais os jornais, os veículos têm menos senso crítico. Você não tem mais críticos, né? Então, pouquíssimo. Eu fui crítico 20 e tantos anos, tem 7 anos que eu não tenho espaço em jornal. Então, a crítica de cinema, a crítica de teatro, alguns veículos ainda têm, mas não tem para acompanhar esse volume. Né? E quando tem, alguns críticos eu fico meio preocupado, assim, alguns eu conheci muito jovens e tal, como tem um foco meio monocórdio, sabe? Então, eu fiquei estarrecido o dia que teve um grande festival aí, que eu fui ler a Folha de São Paulo, eu ainda gosto de comprar jornal. Sim, eu leio na internet, também. mas eu compro pelo menos 2 jornais por dia, um mineiro e um de fora. E eu li, a hora que eu vi, isso é um grande festival, que tinha uma variedade de ritmos, meia página com um funkeiro da péssima qualidade como destaque do festival. Aí eu fui ver o nome do sujeito, é um sujeito que era dessa turma e tal. Então virou muito esse negócio do... e não só nisso, em todo tipo de comportamento, toda época de arte. Você é da minha turma, isso que eu falo, a democracia no olho dos outros é refresco. Então falta a generosidade do jornalista, a generosidade do crítico de ampliar, de mostrar novidades. Que você é saudosista? Depende. Eu gosto de ler muito Rui Castro,
que ele é muito saudosista. Muito, né? muito. Muito saudosista. Gosto muito dele, mas gosto de matar saudades e gosto de ver novidades, né? Agora, que não tem dúvida, com essa quantidade de coisa que está acontecendo e essa massificação do rádio com o jabá cada vez maior, essa massificação na internet, nas rádios, a maioria das rádios hoje são intragáveis, você não consegue ouvir. Então, eu acho que há que eu brincava de espiral da ignorância, entendeu? Eu tenho um sociólogo que eu gosto muito, o Gessé Souza, ele tem um livro chamado Batalhadores do Brasil. Até nós tivemos a felicidade de entrevistá-lo na Rede Minas, no programa Voz Ativa. O Gessé é um ídolo. E o que ele fala, esse livro dele, não precisa ler o livro não, é só você pegar as entrevistas dele na internet que ele conta isso. Ele fala que é um equívoco dizer que durante esse boom que houve aí econômico, né, de alguns governos, que aconteceu uma nova classe média. Ele fala não, são os novos batalhadores do Brasil. São pessoas sem cultura e tal, que trabalharam muito e começaram a ganhar dinheiro no nível de classe média. Mas ele falou as duas características da classe média, tempo e cultura. Então nós, da nossa geração, fomos criados com meu pai lendo o jornal com a gente, dizendo, isso não pode assistir, essa matéria aí quer dizer isso, 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 não faz isso, meu filho, cuidado com aquilo. Então, a gente tinha orientação. Meu pai trazia as revistinhas de quadrinhos para eu ler, né? Trazia o jornal, eu ia lá comprar o jornal de bicicleta e ele depois deixava eu ler, né? Então, os pais, os professores eram nossos guias, né? Hoje, esse excesso de individualização, você passa a ter uma espiral da ignorância, né? As últimas vezes que eu saí das empresas, dos veículos de comunicação que eu dirigia, eu pegava as melhores estagiárias, sentava assim no cantinho e falava, aqui, me explica, aquele negócio do circuito universitário que a gente falou, por que vocês hoje, na universidade, com acesso a todo tipo de cultura, com maioria com mestrado, doutorado, vocês ouvem a mesma porcaria de música que o sujeito, sem nenhum preparo, ouve? Na festa de vocês, não consigo mais ir, ué. É a mesma música ruim. Cadê os Alceu Valenças novos? Cadê tem o Djonga, tem uns caras muito bacanas, os Renegados. Mas assim, cadê esse circuito universitário que sustentava essa cultura diferenciada, né? Então, eu tive uma briga com um diretor de um programa cultural, na empresa que eu fui dirigir, eu comecei a discutir isso, assim, porque eu sou desse tempo que eu te falei no começo, eu juntava dinheiro para ir no show. Eu lembro do Belchior, eu enfrentei chuva, fui a pé 5 quilômetros até chegar no DCE da PUC, todo molhado para assistir o Belchior. Pagava lá, sei lá, 15 cruzeiros, 15 reais, que diabo que era. Então a gente juntava dinheiro para ir lá conhecer os novos. No festival de rock que teve no autódromo, no hipódromo, né? Eu dormi num carrinho de joguinho, porque eu não tinha barraca. Sim. Quem sou eu? Não tinha barraca. Eu gastava o dinheiro no ingresso. Então eu dormi lá na frente num volante, entendeu? Então a gente tinha essa sede de cultura, de ir nas mostras de cinema, de não sei o quê. Aí eu tive a discussão com esse coisa, aí, mas está muito caro o ingresso de cinema. Eu falei, como assim? R$35 o ingresso de cinema? Eu falei, sei, você vai com seu filho, aí você compra o ingresso de 35, de 17 para ele, aí você compra um sacão de pipoca de 20, um chocolate de 15, um litro de refrigerante. Um litro de refrigerante. E isso não é caro, não. O ingresso isso não é caro, não. O ingresso é o caro. Então, mesmo pessoas ligadas à cultura hoje não põem a mão no bolso para conhecer o novo. Entendeu? Viaja. Eu tenho uma história muito boa de uma pessoa da área erudita, que eu não vou contar quem é, mas é muito bacana. Ele sempre mora fora, mas ele contou essa história de uma pessoa que morava perto dele em São Paulo, num bairro bacana, né? E aí ela encontrou na Espanha com um casal, que não via há muitos anos, né? E estava tendo uma exposição muito bacana no Museu do Prado, sabe? E aí ele encontrou no saguão com o casal, falou, vocês estão aqui, que legal, ó. Vocês vão no Prado, né? Falei, Prada, maestro, Prada. Boa, essa então essa é a nova classe média. Prada, maestro. Sabe o que é Prada, sabe o que é relógio do luxo, mas não sabe o que é o Museu do Prado. Kiko, para finalizar, né, eu queria saber de você se a nossa sociedade está preparada para a pessoa idosa. O Elias, depende muito do idoso.
Você se considera um idoso? Eu sou tecnicamente um idoso, eu tenho 65 anos. Isso. Mas eu procuro não ser o idoso no lado negativo. Eu procuro me exercitar todos os dias. Eu vim para cá a pé. Perfeito. Andei, não, você está ótimo. Quantos quilômetros? Andei 1h30 para chegar aqui. Sim. E meu pai, por exemplo, caminha sempre, tem 89 anos, né? E eu acho que você tem que saber viver na terceira, porque cada vez mais a gente está vivendo mais. Isso, né? Exatamente. Eu acho, Elias, com muita tranquilidade, já tive muitas discussões com meus amigos arquitetos, urbanistas, não sei o quê, eu acho que existe um excesso de gente nas cidades. Por exemplo, Belo Horizonte. Qual que é o problema desse caos? Ah, porque tem muito morador de rua, porque tem muito excesso disso, falta moradia. Gente, Belo Horizonte é uma cidade planejada para ter 600 mil habitantes no máximo. A grande Belo Horizonte tem 5 milhões de pessoas. E a estrutura e essa individualização foram acabando. Eu sou do tempo que tinha trólebus na rua. Né? Então, em vez de ter trem, de ter coletivos, o metrô, que é uma novela, né? Quando aparecia assim, um presidente, um vice-presidente de Minas, eu falava, agora sai o metrô de BH. Nada. Quando era o ministro, eu falava, agora sai. Não saiu. Então, assim, é uma das coisas uma das críticas. Eu tenho um amigo que foi um grande amigo do JK, eu gosto muito da história do JK, mas um dos grandes problemas para mim do JK foi um país desse tamanho apostar no automóvel. Então, eu tenho a minha irmã que mora nos Estados Unidos, o irmão dela, o marido dela é um engenheiro de tráfego que adora trens. Então, eles agora mesmo, esse mês, estão varando os Estados Unidos de trem. Então, assim, é outra coisa. Eu lembro da gente ir para o Veracruz, para o Rio de Janeiro de Veracruz, né? Meu irmão lá que mora em Patinga ainda tem. De vez em quando eu vou em Patinga, essa estrada horrorosa, eu prefiro de trem. Mas é muito pouco, né? Para um estado que o trem faz parte da Tem um programa cultura, na Rede Minas, chama Estações. Sim. Que outro dia eu vi um depoimento, o cara falou assim, só em Minas Gerais são 1.300 e tantas estações paralisadas. E eu vi um depoimento ontem, não sei, alguém falando sobre esse assunto, o cara falou, pois é, estão lá os lugares, virou trilho, vala. Né? Isso. Não, roubaram os trilhos, roubaram as madeiras. Né? Então, acho que nós temos o problema dessa individualização, tornou primeiro as pessoas muito egoístas e depois tem um excesso de gente. E é engraçado porque os bem pensantes, essa é a discussão que eu tenho, eu tenho um casal de amigos, artistas, um músico e uma historiadora, que moram num predinho lindo na Serra, de 3 andares. Né? Aí começaram a reclamar, a gente discutia muito isso, sobre verticalização. Eu falei, me explica aqui, você tem esse prédio que foi construído quando a cidade tinha 400 mil habitantes. Hoje já tem 4 milhões. Você não acha que vale, não precisa ser um espigão de 600 não, mas podia ter 6 andares, 7 andares, para mais gente que tem condição de comprar, morar onde você mora. Mas não. Entendeu? Eu até brinco com meus amigos, que eu chamo de esquerda de 2 dígitos, que tem terrenos enormes na Grande BH. Eu falei assim, pô, você não doa metade do seu terreno de 10 mil metros quadrados para o MST. Você não põe lá uns sem teto morando. Não. Então, assim, democracia no olho dos outros é refresco. Então, você tem que colaborar, você tem que fazer. Os governos, que o governo? Quem é governo? Nós somos governos. Entendeu? Então, o que eu sinto de problema é a superpopulação mesmo. E com o aumento da população idosa, você teme por... Eu temo isso. Você tem vontade de voltar a morar no interior? Ô, Elias, eu já pensei isso algumas vezes. Só que o interior, que é aquele interior que eu sei lá ouvir sertanejo de raiz, que você tomar uma pinguinha, está cada vez mais confuso. Porque os políticos, quando faz um show na cidade, em vez de levar um músico de raiz, ou um músico da terra, prefere levar um breganejo qualquer. Então você passou a ter, como o Claudinei falava, japonesização. Ficou tudo japonês. Então os caras todos ouvem a mesma porcaria, as rádios tocam a mesma porcaria. Então, assim, eu não sinto. Eu passo, às vezes, alguns os tempos no interior e tal, mas eu não sinto mais aquele interior raiz. Aquilo que fala assim, pô, agora eu quero ir para aquele lugar, ficar na praia, né? Não sei o quê. A hora que você está na praia, de repente liga uma caixa lá. Então, eu não tenho mais esse romantismo, não, sabe, Elisa? Agora, tem uma coisa que é fundamental, assim, né? E eu acho importante a gente estar conversando aqui, com essa história de lançar os singles do meu álbum, de retomar o contato com os amigos. Isso é fundamental.
né? Esse um ano que eu passei na Inconfidência Amizade, agora, né? reencontrei Nausete, Lucinha Lins, Paulinho Mosca, Sar, pessoas que eu não via há muitos anos, porque eu só via profissionalmente. E Então, às vezes na correria, 15 né? minutos que você conversa ali com o Sá, 15 minutos você conversa com a Lucinha Lins, 15 minutos você conversa com o Tuti, maravilha. Sim. Quer dizer, você muda, né? Você está tendo mais tempo para isso. Tem mais tempo, né? para Então, suas assim, a amizades. vantagem da aposentadoria é isso. Só que existe também essa defasagem. Os preços, a sua aposentadoria aumenta 5%, 8% ao ano e os preços dobram, né? Então, você mesmo aposentado, antigamente, você está aposentado, está bem, não, você tem que trabalhar do mesmo jeito, né? Continua trabalhando. Mas assim, eu acho que os asilos hoje, as casas de repouso, tem muitas que são geniais. Sim. Né? Minha mãe mesmo, quando faleceu, ela voltou para a terra dela, Abricampo, ficou num asilo maravilhoso, que tinha um jardim maravilhoso, tinha as irmãs que tratavam ela muito bem. Ela não quis ficar aqui, porque ela era inquieta. E ela gostava não podia de ficar ir lá. sozinha, ela brigava com as cuidadoras, porque ela queria fazer do jeito dela. Aí ela foi lá para um lugar, na terra dela, acalmou, Até hoje, morreu em paz. até o nome asilo, a gente nem usa muito mais, porque mudou muito, né? Instituto de Longa Permanência, ILP. Tem tudo, né? Esse politicamente correto tem cada coisa, né? Fica tranquilo, deixa comigo. Eu gosto de brincar, né? Às vezes, quando está brincando com gírias, assim, eu falo assim, não, pois a pessoa está se defecando e se locomovendo para isso. Hoje você não pode falar mais o original. Cagando e andando. Cagando e andando. Então, eu gosto muito de brincar com essas coisas, sabe? E que você continua trabalhando. E aí, para a gente acompanhar o seu trabalho, você está no Instagram, qual que é, Kiko? Kiko Ferreira Poeta. Tá, né? Kiko Ferreira Poeta, porque tem outros Kiko Ferreira aí. Tem. Felizmente eu brinco que tem um arquiteto, tem um DJ, tem um surfista. Eu falo que eu queria ter o corpo do surfista, o dinheiro do arquiteto, a habilidade do DJ. Então, às vezes, recebo muita coisa, né? Meu nome, Kiko Ferreira. Mas é legal, até brincando com tem isso, você é um poeta. Tem um fotógrafo também. E aí, assim, a novidade desse ano é que, além dos singles, né? E o próximo é o Sim em Setembro, com o Sérgio Moreira, e é que eu lancei o meu primeiro livro infantil. Ah, que legal. Né? Você e Chico de Paula, O grande Revoar dos Chico. Elefantes. Aí, nesse momento do Poesia Orbital, que era 25 anos, homenagem ao Marcelo Dolabella e tal, que a gente lançou isso primeiro, Poesia Orbital, em 97. Então, o desafio da equipe foi dividir com alguém que não estivesse. Então, eu convidei o Chico de Paula, que é um parceiro de décadas, né? A gente sempre fez muita coisa junta. Isso, pode então, mostrar. Tá aí. Agora, eu ainda quero fazer uma edição ilustrada, porque a história desse livro também é boa. Dá tempo, mas não, né? Dá, rapidinho, vai lá. A história desse livro é o seguinte... Como diria o Claudinei, 1 minuto. 1 minuto. Então, aí eu fiz esses poemas, numa época que eu escrevia num jornal, e tinha um suplemento infantil. Aí a editora, que é minha amiga eternamente e tal, falou, adorei os poemas, vamos fazer? Vamos. Aí, fez uma página com os poemas. O ilustrador não entendeu nada, fez tudo errado. Aí eu falei, gente, vou jogar esse trem fora. Joguei. Aí, ano passado, olhando os documentos antigos, eu achei datilografado com o grampo. Ah, que barato. Enferrujado. Eu falei, gente, será que eu estava na época errada, escrevi isso na época errada? Hoje os meninos estão mais prontos para isso aqui. Aí tomei a liberdade de ligar para alguns amigos, mandar para o cara do Léo Cunha, os grandes escritores, né, que eu conheço, uns 4 ou 5 escritores amigos, e o Maralex Rosa, né, o Nino Stutz. Eu falei, gente, olha aí, vocês acham que é publicável? Aí surgiu o convite, aí eu Boa. publiquei os poemas infantis. Vou pedir para você encerrar com Cio em Setembro. Claro, Pode ser? Então, pode, rapidamente. Pode. Esse poema foi feito com os 25 anos de Woodstock. Porque quando o Woodstock aconteceu, o festival, é 69, eu tinha 10 anos. Tá. Eu começava a me interessar por música e achava, naquele momento, Elias, que a caretice tinha acabado. Quando eu vi o movimento hippie, vi aquele negócio do amor livre, Isso. falei, gente, então acabou esse negócio de casamento, né? de festa de debutante, de pompa, de circunstância, de caretice, e o mundo foi ficando mais careta. Então eu peguei e falei assim, gente, vou lembrar assim, e eu trabalhava no comércio, então para mim, fim de ano, que era a época de todo mundo festejar, eu trabalhava até 10, 11 horas da noite. Então Natal, e minha família morando no interior, eu chegava em casa dia 24, 25, 11 da noite, eu queria tomar um banho e dormir.
entendeu? tinha muita graça para Não tinha você, graça. né? Então, para mim, quando eu tirava as férias, eu viajava e tal, era maio e setembro, né? Então eu fiz uma música um poema chamado Cio em Setembro. Que agora é o uma Sérgio música. Moreira fez uma música maravilhosa e Isso. já está aí no Spotify e no Instagram da vida. Se digo que não ligo, é charme e intenção evaporada na nota da canção. Se digo que não digo, é truque, ilusão, afogada no fogo da paixão. Se digo que não sigo, é golpe, armação, destilada em caixas de hortelã. Prefiro o cio de setembro ao festivo brilho de dezembro. Manhãs ao sol de Arembepe, paixões ao som de George Gershwin, meu sangue jorra em livres tentações. Valeu demais. Obrigado, Obrigado, Kiko. querido. Parabéns, Obrigado pelo viu, espaço querido? para poesia. Não, sempre. Valeu, obrigado. Muito bacana. Fechamos, então, o nosso papo com o querido Kiko Ferreira, né? Que não é o surfista, não é o arquiteto, não é o fotógrafo, mas é o poeta, e o poeta das nossas Gerais. Muito bacana, muito obrigado mais uma vez. Espero que os horizontes estejam abertos. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, e eu, sobrei.